Às vezes a gente pensa que só as pessoas boazinhas que te tratam bem e tal, que você aprende. Mas às vezes os mais carrascos é o que aprende mais. Os pequenos detalhes, sabe? Coisas que a gente achava na época que era besteira. Por que um general tá pensando isso? Hoje em dia você vê a estratégia, seja de marketing para ele ser promovido a 4 estrelas. Diferente do exército, que a gente não quer ser aparecidão, que não é visto, não é lembrado, no mundo corporativo é diferente. Uma coisa que eu tive muita dificuldade foi saber me vender, porque eu achava que era feio ser aparecidão. E eu percebi isso agora, como que faz a diferença o networking, a estratégia. Hoje eu sei o meu valor. Eu acho que a gente tem que parar um pouco desse emocional e começar a usar um pouco a razão e entender que, às vezes, a melhor oportunidade não vai estar aqui do seu lado. Você vai mudar de cidade, você vai mudar de estado, você vai mudar de país também, né? E o LinkedIn, quando me chamaram, nunca foi porque alguém viu meu perfil, foi algumas postagens. Essa é a importância do marketing também. Quando você é honesto, verdadeiro, não tá fazendo nada por interesse mesmo, né? Acaba tocando as pessoas, porque fala assim, essa pessoa tá falando realmente o que ela acha, ela não tá inventando nada. Você já se perguntou? Porque tem tantos veteranos, um dá a mão pro outro, e as mulheres por si só têm aquelas rixas que é hora de deixar pra lá, porque honestamente eu não quero estar bem sozinha, sabe? Chegar e ficar lá, centro das atenções, não. Justamente por isso que eu penso, daqui a 5 anos, eu não quero estar aqui falando essas coisas, eu quero que outras meninas venham. Eu quero ter uma substituta realmente, treinar outras, não só uma, outras, que tenham várias, só falta um clique realmente ali para despertar. Estamos começando mais um episódio do podcast Divisão Militar, sejam todos bem-vindos. Eu sou o John, o Tenente Rocha. Olá pessoal, Tenente Auleta, Rocha, que prazer estar recebendo mais uma veterana aqui na nossa mesa. Tenho certeza que o que ela vai compartilhar com a gente aqui, tanto da trajetória militar quanto da trajetória corporativa, né, vai conseguir incentivar muita gente, né, em especial as mulheres. Como estávamos comentando um pouquinho nos bastidores, a necessidade que nós temos de chegar, né, com clareza, com mais direcionamento para as mulheres, principalmente na relação mesmo, né, dos benefícios que tem de participar de uma carreira militar, né, temporariamente ou não, mas o que você consegue trazer de benefício que vai te ajudar depois na tua vida empreendedora ou corporativa. Eu tenho certeza que Camila vai nos ajudar nessa missão hoje aqui, compartilhando um pouquinho da sua experiência. Obrigado por ter aceito o convite, seja bem-vinda, a casa é sua. E antes mesmo da gente começar oficialmente, eu tenho Quebra-gelo. Eu tenho um quebra-gelo aqui, um recado que alguém pediu para te passar isso. Tá? Saudade do mais antigo. Eu vou passar aqui para você um vídeo que uma pessoa pediu para te mostrar antes de começarmos o bate-papo. Por favor. Só para te preparar. Ó. Acho que você conhece bem, né? Ó. Camila, você está chegando aqui na divisão e você vai começar com esta missão. Poupe detalhes. Autorizado, Camila. Boa sorte aí. Autorizou, agora já era. Ó, o chefe autorizou, então tá bom. Se o mais antigo falou, tá falado, não é isso? Falou. Seja bem-vinda, brincadeiras à parte. Obrigado pela sua presença e a casa é sua. Obrigada. Acho que eu já não conhecia todo mundo aqui pessoalmente, né? Só o Auleta, até numa entrevista que a gente fez, acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu bater um papo. Sim. Mas espero mesmo poder ajudar. Eu acho que o nosso papo tá alinhado com os projetos aí de futuro mesmo. Maravilha, maravilha. Rocha, agora não tem como voltar atrás. A gente já, através da divisão, né, Camila, que eu estava te falando, a nossa ideia é trazer valor para o veterano, para a veterana. Eu acho que a gente está no time certo, né? Estamos vendo algumas iniciativas. Aliás, tem iniciativas até mais antigas, como o próprio Galdino, né? Lá na época da reserva ativa. E hoje o Galdino faz parte da divisão também. E o que a gente fez foi justamente assim, criar uma comunidade, um hub de soluções com todas essas iniciativas para poder ganhar força, né? E para poder chegar em mais gente e impactar vidas, né? Esse é o propósito. E você aqui, figura feminina que serviu o Exército, estou curioso para saber, inclusive, como que você foi parar no Exército, qual foi a sua trajetória militar. Tenho certeza que vai servir de incentivo para a mulherada que está assistindo a gente também, tá bom? Então, assim, conta pra gente, como que você começou a tua carreira, se você já tinha esse desejo de se tornar militar, ou se isso aconteceu por um acaso, ou se veio da família, como que foi isso? A gente prepara então que já vem história, né? Quando eu falo assim, eu conto essa história 10 vezes para todo mundo, aí eu falo, será que eu já falei para todo mundo essa história, gente? Mas vou contar mais uma vez aqui para todos, né? Na verdade, o sonho de ser militar, né? Eu falo que foi um sonho realmente. Porque o meu pai, ele é militar, meu avô, ele chegou a ser ex-combatente também, então tinha meio que
aqueles meus heróis de infância, né? E como o meu ambiente, acho que eu nasci em Recife. Eu falo que eu sou meio cigana, assim, né? Por conta da minha família mesmo. Tanto que toda vez que falo, vocês estão me entendendo, todo mundo? Porque o meu sotaque é metade nordestino, metade caipira. Não ficou meio definido. Às vezes eu falo muito rápido. E daí, nasci em Recife e logo com 7 meses, o meu pai estava lá em Tabatinga, que é uma cidade que faz fronteira com a Colômbia, né? E ele foi a minha grande inspiração, assim, ao passar dos anos. A gente mudou, né? Eu, minha mãe, bebezinha lá para Tabatinga. E você sabe que nas fronteiras não tem muita opção de médicos e tudo mais. A única médica que tinha lá era a médica que eu era fã. Eu tinha uns 4 anos, mais ou menos. E ficava olhando para ela, assim, sabe aquele olhar que uma criança tem de admiração? E fala assim, nossa, que mulher bonita, ela é diferente no meio desses homens, assim, né? E eu não entendia nada como criança, mas eu só pensava, eu quero ser igual a doutora Cecília. O nome dela é esse daí, a pediatra. Nem sei se ela tá na ativa ou não, nem lembro se ela ficou como temporário ali um tempo ou era de carreira anos 90, né? Uhum. Enfim, mudamos, eu fui crescendo e o meu pai falava assim, filha, não é melhor você escolher uma carreira de banco? É tão bonito, né, a mulher que é bancária, porque o seu pai, meu pai é praça, né? Seu pai aqui, praça velho, já passou tanta coisa. Eu queria que você se desse melhor na vida, eu falava assim, né? Vai ser bancária, bonito a mulher chegar, ficar sentada lá, atendendo e tudo mais. E o tempo foi passando e isso não ia entrando na minha cabeça. Eu estava decidida, só que eu nunca tinha o estereotipo, né? Naquela época que falassem assim, essa menina vai ser militar. Pelo contrário. Todo mundo me olhava e falava, é muito meiga para ser militar. Muito, né, assim, ficava... Esses pontos aí que as pessoas põem de barreira, talvez. E também naquela época era uma outra cultura. Não existiam muitas mulheres mesmo na força. Sim. Então, quando eu fui crescendo ali na minha adolescência, eu fui vendo os meios de ingresso. E eu percebi mesmo que no EB, na época, por exemplo, ali não tinha... Eu tinha que ser de saúde. E eu ficava pensando na minha médica. Só que se eu visse sangue na minha frente, eu desmaiava. Eu pensei, como que eu vou entrar nesse negócio? Sendo que tem que ser médica, dentista, eu não tenho dom nenhum para ser da área da saúde, né? Aí depois eu fui vendo lá que tinha como entrar na parte administrativa. Ó, você fica lá 8 anos, por enquanto é isso que tem. E pode ficar. Eu falei, beleza. Fui fazendo o ensino médio junto com um técnico, né? Na época eu fiz administração e estudava o dia inteiro, né? E a minha família é uma família, assim, de poucos recursos. Então, já nesse período, eu pensava assim, putz, tem que mudar a realidade disso aqui, tem que mudar a realidade, porque o meu pai, acho que na época era segundo sargento, se não me engano, primeiro. A gente morava em Caçapava, que é onde fica o comando lá da 12 Brigada, o 6º BIL, né? Ele era do 6º BIL. Quando a gente mudou já nesse período aí. E o aluguel naquela época já era muito caro. Imagina se você ganha, sei lá, 3 mil reais, você paga um aluguel de 1.000 ou 1.500, sobra 1.500 para sustentar a sua família. Como que você faz? Milagre, né? E eu ficava pensando assim, poxa, vou ter que me mover, assim, para ter uma realidade diferente, né? Algo diferente eu queria fazer. Por quê? O meu pai, eu falo muito do meu pai porque ele foi a base, assim, para me guiar, né? Não que a minha mãe não tenha o seu valor. Mas na família dele, ele se destacou. Porque na época, ninguém fazia nada com nada. Ninguém tinha faculdade, ninguém tinha profissão. E ele era músico, né? Então, ele viajou de Recife lá para onde ele foi servir, que foi em Tabatinga. Ele passou 17 dias no barco, porque ele não tinha dinheiro. Ele pegou a passagem lá mais barata, que tinha ônibus, mais barco para chegar lá. E ele conseguiu fazer um concurso que tinha na época, que era de soldado infante. Soldado também era tipo a ESA, uhum, que existe hoje. A prova para soldado também tinha. Aí ele foi lá, conseguiu passar, só que ele ficou um tempo como na parte de infantaria mesmo, né? Só depois, como cabo ou sargento, que ele conseguiu fazer o concurso para a banda e entrar lá na parte que ele gostava, né? Finalmente entrou na parte que ele gostava. Então, eu sempre pensei, o meu pai... Ele não tinha nada. E ele chegou até aqui, que a gente não pode desmerecer a carreira dele. Ele mudou a nossa vida. A gente poderia ter uma outra trajetória comparado. Na minha família, a família dele morava em comunidade. Então, ele já levou a gente para um outro patamar. Por mais que a gente fosse pobre, mas a gente era um pobre melhorado, né? E daí, se ele conseguiu mudar uma realidade, eu pensava, quando eu crescer também, eu acho que eu já tenho condições, porque eles já me deram mais do que ele tinha, né? Uhum. E fiquei pensando nessa realidade.
E depois dessa história toda, eu sempre falo assim, gente, deixa eu voltar. Não sei se todo mundo acompanha o raciocínio aqui, mas é para dar o contexto da história, né? Eu lembro que na época, para entrar no exército, eu tinha que ter o técnico. Aí eu falei, poxa, não tem. Aí eu não lembro que ano que foi aquele filme Tropa de Elite lá, acho que era... Foi bem... ano 2007, será? Ou antes, não lembro. Eu acho que foi 2011 ou 12, talvez, porque o Freitas comentou disso. Foi então, por aí. Foi por aí mesmo. E aí eu lembro que eu assisti o filme, pronto. Tipo assim, foi a gota d'água. Aí minha mãe olhava pra mim e falava, não, filha, essas coisas não servem pra você. Aí eu falei, vou prestar o concurso da polícia. Eu tinha 2, né, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Um que é tipo exército, assim, na mesma característica, eu acho, de escopo de trabalho. Daí eu fiz essa provinha aí, que nem existe mais hoje, né? E a gente ficava mais interno, mas era militar mesmo, né? Fui lá pro Copom, passei na prova, tem o teste físico. A gente fez a escola no 5º BPMI, que é lá em Taubaté, né? E aí foi onde realmente eu mudei da parte paisana, não entendia nada, pro militar. Porque você entra na polícia, você acha que a polícia não é tão militar assim quanto o exército, né? Mais focada em ordem unida e tal. Mas eles são bem carrascos também, viu? São bem caxias, assim, quando entra nesse período de formação. Aí eu fui lá fazer o 5º BPMI e na época da escola, né, a gente tinha um internato, acho que foram 2, 3 meses que ficava lá em Taubaté na época. E teve um período que podia voltar para casa depois do internato, né? Aí eu voltei para casa. Eu falei assim, mãe, tanta saudade da senhora, eu vou pôr o colchão no chão aqui e vou ficar dormindo com vocês, lá no quarto da minha mãe. Aí ela disse que eu levantava assim, o PCC tá chegando. E começava a atirar. Começava a atirar do dormindo. Nada, assim, né? Aí ela, meu Deus do céu, onde a minha filha se meteu? O que fizeram com a minha filha? Que lavagem cerebral fizeram na cabeça dessa menina. Ela saiu daqui boazinha e chegou falando que vai matar todo mundo, que o PCC tá chegando. Aí eu falei, é a realidade, é outro mundo, né? Que você vai, tipo... Do nada você tá na sua vida tranquila, de repente você vai para uma outra realidade que você desconfia de tudo e todos. E ainda eu era muito nova, eu tinha 18 anos na época, então não tinha nem maturidade para entender. Eles estavam me formando e eu estava acreditando, eu não tinha base para rebater muitas coisas, então eu acreditava fielmente naquilo, né, em tudo que me falavam, até porque até hoje, com o passar do tempo, eu continuo acreditando em muitas das coisas que eu aprendi ali. Aí fiquei um tempo lá, aproximadamente 2 anos. Fiquei na 3ª sessão, que era montando operações. Depois fui para o Copom, né? E o Copom aí realmente foi meu desespero, porque eu cheguei lá para a escala que chama ECO, né? Que é das 18 até 2 da manhã, se eu não me engano. Nem sei se existe ainda essa escala, foi em 2010. E sexta-feira, sábado, eram os horários que tudo acontecia, eram os horários de pico, a estatística do crime. Sexta, sábado, das 18 às 2 da manhã, por isso que essa escala era uma escala auxiliar, porque é onde bombavam as ocorrências, né? Nesse período aí, eu lembro que eu cheguei pro treinamento e eles falavam assim pra gente, você tem 1 minuto para você registrar a ocorrência e você vai saber dar a prioridade dessa ocorrência. Porque, por exemplo, se alguém tá me falando que tá tendo um roubo, vai ser diferente, por exemplo, de uma perturbação de sossego, que era o vizinho com som alto, né? E você tinha que ter discernimento para isso em 1 minuto. Então, a primeira coisa que você falava era Polícia Militar Emergência. E tentava extrair do solicitante o que estava acontecendo. Esse era o número 1 ali, né? Então, dependendo da ocorrência, você sabia que você só ia falar assim, tem alguém morrendo aqui. E você podia ajudar, você ia falando pelo telefone. Mas se você não podia, não tinha tempo, você só ia pegar um endereço e já mandar para o despacho, que era um outro setor do Copom, para a viatura chegar o mais rápido possível e você continuava dando andamento dessas ocorrências. E eu lembro, assim, acho que algo que me marcou bastante no Copom eram as ocorrências com as mulheres, né? Eu acho que hoje, devido a vários fatores, minha mente, ela tá bem aberta, assim, para isso, sabe? Mas eu lembro que, na época, eu vi os meus amigos, assim, de Copom, todos estressados. Eu falava, gente, mas vocês não podem tratar o solicitante assim. Eu cheguei no meu mundo de Nárnia, assim, né? Que eu tava lá fora, de repente eu venho para dentro de casa. Você tá muito estressado. Você não pode falar assim. A pessoa pode estar apanhando do marido, ela não quer apanhar e tal, né? Dessa maneira. Aí o pessoal, tá bom, espera um tempo para você ver como funciona, né? Aí, o que aconteceu? Fui pra sexta, sábado.
atendendo ocorrência toda hora, das 18 até naquele horário de pico de estatística, chegou, acho que deu 2 meses, já estava lá batendo cabeça, já estressada, né? Porque no começo você fica perguntando, imagina que você me liga falando que tá sofrendo violência, que o seu marido tá te batendo, aí você fala assim, olha, mas eu não quero que vocês prendam ele, isso daí foi em 2010, eu só quero que a polícia venha aqui dar um susto. Imagina que tem gente morrendo, aí você escuta a situação e você tem que falar pra pessoa cordialmente, a polícia não dá um susto. Chegou uma época que você já alopra, minha filha, a polícia não tá aqui pra dar susto em ninguém, você tomou vergonha na sua cara? Mas na época eu não tinha entendimento, assim, hoje com certeza eu não agiria dessa forma. Mas eu acho que eu estava inserida num contexto de estresse e também tinha pouca maturidade para entender o que é violência realmente contra a mulher, em todos os sentidos, né? Sim. Mas na época eu já tava nessa daí, eu falei, poxa, tem gente morrendo, a mulher quer que vá lá dar um susto. Dar um susto no marido, sendo que ela não tem coragem de falar assim, manda esse cara pra cadeia e pronto, e acabou, né? Mas no fundo você não sabe que ela tá sofrendo violência, sei lá, psicológica, financeira, que a vida não é tão simples assim. E quando a gente tá na situação, a gente não consegue enxergar, né? De fora é muito fácil falar, tanto que hoje, sempre quando alguém pede um conselho, eu falo, olha, eu não posso falar por você, né? Eu posso enxergar de fora alguma coisa, mas eu não sei o contexto de tudo. E eu não sei o que você sente estando dentro da situação. Hoje eu mudei bastante, porque a vida, isso daí tem o quê? 15 anos? A vida me fez mudar, me fez aprender, me fez tomar umas pauladas na cabeça. Até quando você gosta de alguém e você sabe que aquele relacionamento não é bom, quer separar, mesmo com toda essa autonomia, você fica assim, será que eu separo? Será que é o melhor momento ou não? Imagina alguém que está ali psicologicamente nesse contexto de violência doméstica. Pior ainda, né? Pior ainda. Mas é mais ou menos foi assim que eu entrei. Fiquei ali Aí depois eu pedi para sair do Copom, falei assim, olha, era um capitão lá, o meu comandante na época, Capitão Sadi, se não me engano, e falei para ele, eu tenho 18 anos, eu falei assim, eu tenho que estudar. Eu queria fazer arquitetura na Unital, na Universidade de Taubaté, porque eu achava lindo decorar a casa, achava que era só isso, né? Daí, só que era integral e o meu pai não tinha dinheiro, eu tinha que pagar a minha faculdade, né? Aí eu falei, vou fazer engenharia. Tentei começar alguma coisa, não consegui, porque minha escala mudava toda hora mudava. Aí eu cheguei lá pro meu comandante e falei, ou você me muda ou eu vou sair daqui, porque você já é oficial de carreira, tem a sua vida, eu não tenho nada planejado e eu não vou querer fazer isso sempre, né? Então, ou eu vou para uma sessão, trabalhar de segunda a sexta, ou posso ficar aqui, mas num horário comercial, para eu poder estudar, porque para mim não tem sentido estar aqui sem estudar. Pelo menos, mesmo sendo imaturo, eu acho que eu sempre tive um plano de carreira na minha cabeça, né? E aí ele falou, não, tá bom, vamos tentar te colocar lá no primeiro, que o primeiro BPMI é grudado com CPI 1, ali, né, em São José dos Campos. Aí ele falou, fica no primeiro. Aí eu falei, não, pra mim não tem problema nenhum, eu só quero conseguir estudar à noite, né? Eu quero desenvolver, porque eu tenho um período para isso. Aí beleza, saí de lá, ele me mandou lá pro primeiro batalhão, fiquei fazendo atividade de... Aí você vira o bombril, né? P5, que é comunicação social, P1, que era... P1 é RH, como chama mesmo? Esqueci como. Sessão de pessoal. Sessão de pessoal, E no P3, que era a sessão de operações. Então, ficava lá, girando as 3 sessões, mas principalmente no P3. E eu gostava, sabe? Eu fui percebendo, assim, que essa parte lá da polícia eu gostava. Diferente do Copom, que me estressava muito. Acho que eu não tinha maturidade suficiente para isso. E é legal entender isso na segurança hoje, é o que eu falo para as meninas que sempre vêm pedir conselho. Gente, a segurança ela é ampla, assim como uma empresa. Então, pode ser que um setor tal você não gostou, mas um setor diferente você vai se adaptar, né? Esses dias uma amiga falou assim para mim, você sabe que me chamaram para uma vaga, mas eu não consigo ficar atrás do computador. Eu sou inquieta e tal. E a vaga era para proteção executiva, né? Sim. Como um SEG-out na época do EB. Sim. Aí eu falei para ela, olha... Você vai fazer a mesma coisa de SEG-out, que você adorava fazer isso. Aí depois ela me ligou, falei com o gestor da vaga, tô super animada, porque hoje ela dá aula de personal, educação física, né? Ela falou, não vou querer largar a educação física para ficar sentada parada, eu vou ficar frustrado. Mas ele me falou da vaga, tem super a ver, então é isso que eu falo. A segurança, você tem que saber onde você vai se colocar, porque ela é ampla como uma empresa. Você pode estar numa 4ª sessão, numa 1ª, numa 5ª, cada um no seu quadrado, mas em torno da empresa segurança, digamos assim, né? Sim.
E depois do meu período lá no 1º Batalhão, eu fiquei 2 anos na PM, mais ou menos. Foi dos 18 aos 20? Dos 18 aos 20, mais ou menos. Cedo, né? Lá você entrou com 17 para 18 ou não? Com 18 mesmo, 18 já tinha mesmo. 18 para 19. E como que é a formação? É uma coisa que eu também não sei como funciona na polícia. Na época, essa minha formação era interno. Não existe mais. Só existe o segunda classe e vai embora. Ah, né? Tá, entendi. Mas você era um policial militar normal, tinha 3 meses de formação. Lá no interior era em Taubaté, no 5º BPMI, né? E fazia igual a nossa escola mesmo no Exército, a mesma coisa. Eles te ensinam princípios de militarismo, focado nisso, mas eles também abrem um pouco o leque para questões de código penal, porque você vai atender ocorrências. Tem que saber ali um mínimo do... Um mínimo do direito ali você tem que saber também, né? Porque você está sendo preso, estão me ligando aqui porque eu estou cometendo crime. Daí você nem sabe o que é crime, o que é contravenção. Então eles dão um mínimo de... digamos assim, entendimento, pelo menos, do direito. Tem aula, tem tudo certinho também, né? E aí com 20 você sai da polícia? Aí com 20 eu prestei, na hora que eu ia sair da polícia, eu tinha prestado 3 provas. Certo. Eu tava naquela época aí eu parei, não conseguia dar vazão na faculdade. Aí eu comecei a fazer cursinho pré-militar, lá em São José mesmo. Saía de lá, fazia o cursinho, né? Aí tinha passado na prova, como técnico, você podia ser cabo na Marinha. Cabo técnico, mas de carreira. Certo. Aí eu prestei a prova da Marinha para cabo. Prestei a prova da PM para segunda classe, para ficar lá também até aposentar, né? Que é o concurso de segunda classe que fala. E prestei também para sargento temporário no EB, para o CMSE, que era a minha região ali de São Paulo, né? E aí passei na PM. Meu pai foi me levar lá. E na PM não foi essa. Quando eu passei para ser efetivo de carreira mesmo, essa foi a minha segunda tentativa, porque eu já tinha passado na intelectual, mas a primeira eu reprovei no TAF. Sério? Acho que hoje, por isso que eu sou meio a louca do exercício, porque eu fiquei com o trauma. Pegou o trauma. Eu não conseguia fazer flexão, gente, acredita? Não, eu acredito porque realmente até hoje, até pros homens, assim, flexão em barra às vezes elimina a pessoa, né? Às vezes pega uma pessoa super inteligente, super pronta, com perfil legal, mas aí não consegue fazer barra ou flexão e acaba não entrando, então... E na época era aquela de banquinho ainda, que você pegava, eles te colocavam lá pra mulher, né? Não pro homem. Pegava um banquinho, aí você tinha que ficar... Como é aquele brinquedo que fica? Gangorra, né? Você tinha que ficar igual uma gangorra lá no banquinho. Não era tão difícil. Não sabia dessa. Mas meu pai falou, treina aqui o TAF da PM, ele é diferente mesmo. Aí... se o conselho fosse bom, vendia, né? Aí você tentou, a primeira não deu, a segunda deu certo. Na hora sai. A segunda deu certo. Aí a segunda eu me preparei. Fui lá pra academia e tal. E não eram muitas flexões assim de cara, né? Mas daí eu consegui pelo menos passar no TAF. Aí na Marinha eu fiquei na fila de espera. Tinha a fila de espera, né? Que eu não tinha passado de primeira como a segunda chamada. Passei na polícia pra ser de carreira. E passei no exército também. Aí eu fiquei assim... Poxa, pra onde eu vou agora, né? Tava meio assim. Aí os meus pais, eles sempre tiveram muito medo dessa questão. Aí minha mãe ficava assim pra mim, você quer ter filho? Eles vão começar a perseguir a sua família. Aí eu falei, caramba, é mesmo, né? E ela falou, e o salário da polícia não é tanto assim, minha filha. Vê ao longo dos tempos, você vai subir morro. Vão estar perseguindo toda hora, você não vai ganhar tão bem pra isso. Meu pai falava, te falei pra ser bancário, o que você tá se metendo aí, né? Nessa. Falei, caramba. Aí, essa hora também eu agi, não só de pensar racionalmente, talvez se fosse racional, eu iria pra polícia, seguiria a carreira, tentaria o barro branco depois, mas eu agi com o coração. Eu sempre quis vestir o uniforme verde-oliva. Então eu falei, vou pro exército, vou estudar. Falei, depois de lá eu vou ser gestora, não sei do que. Na época eu pensava em RH, né, em pessoas, assim. Vou pegar o meu período e vou conseguir estudar à noite, montei todo o meu plano bonitinho lá e vou pra lá. Porque daí eu mato 2 coelhos com uma cacetada só, né? Consigo ser militar, vestir a farda, sentir, ver como que é e tal. E à noite consigo lá estudar, me organizar. Quando sair de lá vou ter um pé de meia legal. Porque também eu via muita gente na época. O meu pai, ele sempre foi aquele... líder que puxa o pessoal para ele. Então, sempre tinha os subordinados dele, os pares, sempre estavam em casa. Vamos fazer um churrasco, vamos fazer alguma coisa, né? Eles sempre gostaram de receber gente. E eu via, assim, que o pessoal não se preparava. Aí eu falava, poxa,
isso daí, o erro dos outros, eu tenho que aprender com eles, né? Pelo menos sair com alguma coisa diferente, porque de maneira nenhuma eu tô desrespeitando o gari, mas eu lembro que tinha um cara lá que ele era cabo na época, e depois você via ele lá juntando lixo como gari, sei lá, ganhava R$2.000, de repente foi ganhar, isso daí eu tô falando de anos atrás, uns 600 na época, né? Então, não é pela profissão, mas é pelo seu potencial, sabe? Sim. De tudo, assim, de expectativa de carreira, de grana Os mesmo, valores, né? Que potencializam lá dentro, né? É. Então, eu já entrei muito direcionada. Eu pensava assim, eu vou estudar, eu vou guardar dinheiro e eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. Eu sempre pensei assim, eu não vou passar pelos mesmos casos, porque se eu fizer administração, na época eu fui para administração, ficar os 8 anos, eu vou ser secretária. Eu não tenho nada contra a secretária, mas isso daí eu não queria. Eu falei, putz, tô abominando um tempo aqui com a minha família, um tempo que eu poderia estar com eles de qualidade. Porque quando eu entrei no Exército, meus pais eles estavam em Caçapava e eu estava em São Paulo, no CMSE. Um ano depois, eu consegui ir para Caçapava, porque minha mãe estava com uns problemas de saúde e tinha um sub lá na época que queria trocar. Eu falei, caramba, tem alguém que quer trocar, vim para São Paulo. Achei que ninguém queria, né? Só que depois que eu percebi que quem se deu mal fui eu. Nada é tão bom assim, né? De rápido, né? Eu falei, quem que quer ir pra Brigada Aeromóvel? Isso sim que ninguém queria na vida, né? E eu lá toda feliz. Vou ficar aqui. A gente morava no PNR atrás do 6º Bio. Nossa. Aí eu falei, vou estar em casa sempre. Batalhão 100% operacional. Vou tomar café em casa, vou estar jantando em casa. Aí os meus vizinhos, ó, lá no CMSS você consegue estar mais em casa do que aqui. E eu não acreditava. Achava que era papo de gente antiga, né? Falava, não, gente, mas é muito cansativo. Teve um período que eu ia e voltava. Falei, eu quero ficar aqui, eu quero tomar café em casa. Não ouvi nada. E fui pra lá, né? Eu fui pra Brigada Aeromóvel. Nossa. Meu Deus. Passar aquele tempinho ali que Missão atrás de missão, não parava em casa. Não parava em casa. O pessoal que serviu no 6º Bio fala isso mesmo. Eu lembro que eu tinha um comandante de companhia que quando ele foi transferido, sabe o que ele fez? Foi ajoelhado de Caçapava até Aparecida, pagando promessa. Não sei quanto tempo ele demorou. E não sei se ele foi de joelho todo o tempo. Se ele andou e ajoelhou, se andou e ajoelhou. Nossa. Mas ele fez isso aí, todo mundo, Capitão Fulano, vocês viram? Foi no outro dia o comentário, ninguém queria ficar lá. E você ficou quanto tempo lá? Fiquei 2 anos. 2 anos, no 6º Bio mesmo? No 6º Bio. Na verdade, eu ficava no comando da 12, lá no QG. Minha companhia era a companhia de comando, mas eu raramente ficava lá, né? Acho que desde essa época também, eu era a única mulher que ficava lá em cima, no QG, que o QG de Caçapava é pequeno, diferente do CMSE. Não sei se tá assim, faz tempo que eu não vou pra lá. Eu não lembro nem se eu cheguei a conhecer, mas acho que sim. Mas ele é pequenininho, sabe? O QG sim. Lá. Então lá só ficava mesmo o Estado-Maior e eu de intrometida. Eu tentei ficar escondida no hotel de trânsito. Na época eu conheci o comandante lá, porque eu tava aqui no CMSE, no hotel de trânsito, né? Aí ele falava, putz, eu quero que você deixe o hotel de trânsito lá de Caçapava, igual tá o aqui de São Paulo, do Ibirapuera. Tá aqui tudo arrumadinho. Lá tá caindo os pedaços. Aí ele falou, você vai pra lá com essa missão. Aí eu falei, tá bom, né? Tá ótimo. Comecei a ensinar soldado a saber fazer bolo pro café da manhã, a arrumar a mesa direito igual de um hotel, sabe? A começar a colocar traços profissionais. Certo. Porque não é porque é um hotel de trânsito que vai ser tudo jogado, tudo de qualquer jeito, né? Aí começaram a chegar as visitas, tudo que tinha lá da brigada. Eu não vou falar aqui o nome do meu comandante na época, mas quem passou por ele sabe que acho que foi um comandante desafiador, digamos assim, né? Entendi. Lá todo mundo que chegava, ele falava assim, vou fazer minha propaganda, vem aqui no hotel, aí eu quero um cartãozinho com bombom e tal. Mas eu aprendi muita coisa com ele, sabe? Eu acho que às vezes a gente pensa que só as pessoas boazinhas que te tratam bem e tal, que você aprende. Mas às vezes os mais carrascos... É o que aprende mais. É o que aprende mais, né? Os pequenos detalhes, sabe? Coisas que a gente achava na época que era besteira. Por que um general tá pensando isso? Hoje em dia você vê a estratégia. Sim. Era uma estratégia que seja de marketing para ele ser promovido a 4 estrelas na época, né? E ele conseguiu alcançar os planos dele lá na época. Depois da Brigada Aeromóvel, ele queria comandar a Brigada Paraquedista. E ele foi para lá, né? Com toda essa estratégia que realmente ele fazia. Aí ele falou assim, você está muito escondida aqui. Eu acho que você tem um perfil de comunicação.
você vai ficar trabalhando lá no QG. Aí eu falei, eita, meu Deus do céu, vou conseguir estudar? Pensei assim, vim pra cá pra poder estudar, né? Aí acabou minha vida. Nossa. Estudar que é bom, esquece. Nunca Mas Camila, mais. ele estava certo? Esse perfil aí, comunicador, de comunicação? Ou não? O que você acha? Eu acho que sim, na época da estratégia dele, eu acho que sim. Acho que ele era até um visionário de RH, né? Porque hoje a gente fala assim, as pessoas contratam, mas muitas vezes a pessoa correta não está no lugar correto, né? Fica ali escondida, tal. E talvez não, hoje eu tenho certeza que, desde que não ultrapasse os meus valores, nada que seja compromisso ético, eu vou cumprir a missão. E eu acho que naquela época era isso que ele queria, porque a gente trabalhava na comunicação social. A sessão era um major, um capitão, eu e uma funcionária civil e mais um subtenente. Então ele tinha um compromisso lá, a brigada, ela comandava a cidade mais do que o próprio prefeito. Lá a brigada era ela que ditava o que acontecia em Caçapava, entendeu? Eram os comandantes da cidade. Aí então ele era muito político, né? Questão de vamos fazer jantar, não sei para quem, chamar o pessoal lá, os deputados, porque no fundo tinha um interesse político também de algo ali para a brigada, né? De alguma benfeitoria, digamos assim, e para os próprios militares. Então, os prefeitos sempre estavam envolvidos, os secretários, mandar um cartão de aniversário pro recruta que chegou naquela hora com a assinatura dele, ele assinava um por um. Não podia faltar ninguém da brigada inteira ali, do comando e do sexto. Que legal. E hoje você entende que falta isso até nas empresas, né? Porque imagina chegar, muitas empresas dão day off, mas imagina chegar o dia do seu aniversário, você dá o sangue pelaquela empresa e ninguém falar nem parabéns, sabe? Alguma palavra que te conforte, porque nós somos seres humanos. Sim. E a gente é muito movida por essa parte social também, né? De conexões. Então, por mais que ele fosse carrascão, no fundo, ele estava tendo uma estratégia de conexão. Ele estava lá, que o liderado da ponta, que não estava sendo enxergado, ia receber o cartão dele com um bombom que seja. Ia falar, putz, o general fulano... Lembrou de mim. Lembrou de mim. Se tivesse Instagram na época, que não tinha, ele ia postar @general fulano. Eu ia fazer a propaganda da época já, né? Muito bom, muito bom. Teria sido mais fácil pra ele, né? Teria sido mais fácil. Teria sido mais fácil. E você vê, né? Veio de uma pessoa que aparentemente ninguém imaginava que talvez teria essa atitude, enquanto às vezes a gente espera de outras que acabam não fazendo. Então você vê que não tem regra, né? Assim, Não tem a gente regra. saber filtrar, absorver o que é bom. Que legal, que bacana. E depois, qual foi a sequência das ações? Então você começou a trabalhar com comunicação social. Como comunicação, eu fiquei administrando o hotel do Ibirapuera e a Sal, que tinha que fazer as compras, licitações, né? Ah, você mexeu com licitação também. Também. Acabei Aí pegando um depois- pouco também. Tudo que eu nunca Não quis, gostava. a gente pega, né? Fala assim. Eu não gostava nem um pouco. Nossa, Gente, mexer fala na com época, papel. quero ganhar Imagina no o Mega Auleta Sena, na porque- Salk. Tá. E o pior de tudo, é que fui elogiado, fiz um bom trabalho, só que eu não tava feliz, cara. Ia cumprir a missão, mas Porque imagina. eu queria operação, tá, né? Depois, ainda bem que foi só menos de um ano. Inclusive, mando um abraço pra ele, graças ao, na época, Capitão de Freitas, hoje Coronel, porque foi ele que olhou e falou assim, tá sofrendo com isso aí na infante. Eu falei, não, vou te tirar dessa. Mas muita é complicado, conta, né? é complicado. Que legal. E depois, qual foi a próxima etapa depois dessa parte de comunicação social? Qual foi o próximo desafio? Então, aí lá na brigada mesmo, depois eu fui lá na brigada eu acabei minha carreira curta de 2 anos foi na comunicação. Fiquei ali, né? E eu lembro que na época eu tinha... Então, só pra eu entender, foi 2 anos na polícia e 2 anos no EB, não? Não, fiquei Não. 8 anos no EB. Você ficou os 8, Fiquei só os que 8 dos anos. 8, 2 foi na comunicação social. 2 foram na brigada aeromóvel lá, né? Tá. O primeiro ano eu tava no CMSE, como CMSE. hotel de trânsito Barra-Sal. Aí depois Sexto Bio. Aí depois a sequência dos 3 anos foi Sexto Bio, ali, né? Sexto Bio. E depois consegui voltar de novo pra cá. Tá. Pra cá que eu falo São Paulo. São Paulo. Eu tô achando que eu tô em São Paulo, pra cá é tudo a mesma coisa, né? Uhum. Mas eu lembro que lá na brigada, na época, as mulheres chegavam lá no QG meia-noite, as mulheres dos oficiais, né? E elas falavam assim, o que você tá fazendo com meu marido? Eu vou separar dele, assim. Já tava um clima que ninguém tava aguentando mais, de tanto trabalho na época, né? Final de semana, campo, campo, campo. Dia de semana, chegava às 5 horas da tarde, a hora de tocar a ordem. Aí ele inventava um jantar. Agora vamos fazer uma reunião que não tá bom. Agora vocês vão fazer cartão, operação, não sei o quê.
E nessa época eu comecei a fazer a faculdade, aí eu realmente firmei. Eu falei, putz, perdi um ano, né? Primeiro ano, CMSE, conhecendo a vida de São Paulo, ganhando bem, saindo pras baladas. Eu falava, só estudava na minha vida, agora eu vou aproveitar a vida também, né? Mas daí, primeiro ano, acabou a festa. Eu falei, opa, vamos voltar pra casinha aqui, que o tempo passa. E, de repente, eu vou sair igual aqueles amigos do meu pai lá. E isso daí tava claro também, né? Daí, eu lembro que eu comecei a estudar e ele falava assim, por isso que eu falo que o Carrasco nem sempre é tudo ruim. Porque ele falava assim pra mim, meu chefe me liberava, 6 horas, eu estudava lá em Taubaté. Ele falava assim, vai lá na faculdade, sai pelo canto pro general não te ver, depois você volta. Aí eu falei, tá bom, só que não tinha banheiro de mulher, só tinha eu lá no QG, tinha um vaso com uma pia, então eu não conseguia nem tomar banho pra ir na faculdade, né? Daí eu chegava, deixava minha roupa, porque eu me sentia um ET chegando na faculdade fardado. Todo mundo faz assim, né? Meu Deus, tá chegando um ET agora nesse momento. Aí eu tinha que trocar de roupa dentro do carro pra poder ir pra lá, porque eu já tentei. Eu fiz isso, já fui de fardo o primeiro dia. E não foi legal. Eu vi que não foi legal. Virou o centro das atenções. Eu falei, não quero chamar atenção. Aí comecei a levar a roupa e trocar de roupa dentro do carro. Nossa. Aí trocava de roupa, ia pra faculdade. Depois trocava de novo pra voltar fardado. Depois trocava de novo pra voltar pra brigada. Aí chegava, tipo assim, na brigada 10h30, 11 horas, saía de lá 1, 2 da manhã. Nossa. Pra chegar no outro dia, 6 horas da manhã, sem TFM. Sem TFM, não tinha. Engordei pra caramba nessa época aí, porque era só trabalhando, aí você desconta. Eu, pelo menos, quando eu tô estressada, eu desconto muito na comida, né? Aí na época foi assim. Aí todo mundo, você vai pra brigada aeromóvel, vai correr, vai fazer exercício tal. Falei, gente, pra mim não foi assim essa época. Não tinha nem TFM, tinha que fazer o TAF, né? Daí ele pegava no meu pé pra caramba, né? E eu acho que quem pega mais no seu pé é que quer o seu bem. É igual a sua mãe. Também não precisava ser tanto assim, né? Mas hoje eu acho que foi bom, sabe? Porque eu lembro que um dia ele chegou assim e falou... Eu tô há 35 anos olhando pra minha cara como se eu estivesse cometendo um crime. Estou há 35 anos tentando cursar direito. E você se acha no direito de sair, ir pra faculdade e voltar e seus colegas todos aqui? Tipo assim, eu falei, meu Deus do céu, gente, eu tô fazendo o que de errado, né? Eu tô indo estudar, eu vou embora daqui 8 anos. Tem que estudar, né? Aí eu peguei, nesse dia eu até cheguei em casa... E ele falou sério, então, ele não tava brincando. Ele falou sério, ele tava com sangue nos olhos mesmo. Eu cheguei em casa, eu comecei a chorar. Mas na frente dele não chorei também. Eu falei, quem ele tá pensando que é, né? Aí cheguei em casa, guardei, engoli aquele sapo e tal. Aí depois chegou um amigo dele lá pra comandar a investigação. Ele falou, o general, você tem que saber como acessar ele. Desse jeito, assim, não dá, a gente não pode bater de frente, não sei o quê. Aí eu fui pegando bizu com um amigo dele, entendendo, tal. Aí eu percebi que aquele cartão fazia diferença pra ele. Fui lá e copiei ele no aniversário dele. Fiz um cartão pra ele, ele era flamenguista doente. Aí comprei um chaveirinho do Flamengo, que nem tinha sido tão caro na época. Mas os olhos dele, assim, acho que deram aquele brilho no olhar, sabe? Porque eu acho que quando você tá em posições de liderança, você acaba tendo muitas pessoas ao seu redor com interesse. Sim. Você não tem amizade genuína, tanto que tem até livro falando que a liderança ela é muito solitária, né? Sim. E eu acho que quando ele recebeu aquilo que era tão simples e era verdadeiro, ele começou assim, aí pronto, aí virei já, caí na direita dele, como falam, né? Ele parou de pegar tanto no meu pé, aí eu dei uma respirada. Ele conseguiu ir para a brigada paraquedista. Aí eu falei para ele, olha, tem 2 pessoas querendo trocar comigo. De novo eu querendo trocar, né? Já viu isso? Ficou lá 2 anos e queria trocar. De novo, voltar para o CMSE. Porque eu sabia que no CMSE eu tinha vida diferente da brigada aeromóvel, Sim. né? Aí eu falei, tem 2 pessoas querendo trocar. O comandante lá da base administrativa, ele falou que manda 2 pessoas no meu lugar. Falei assim pra ele. Olha. Dois, pechincha, ele vai te negociando. mandar um supão. E ainda vai abrir mais uma vaga de claro aqui. Caramba. Aí ele, tem que conversar com o Shen. Aí eu peguei, nessa hora eu já aloprei. Falei pra ele, muito fácil, né? Você tá indo pra brigada agora, o senhor tá indo pra brigada paraquedista. Falei assim, daqui a tantos anos eu vou embora. Falei, não tem opção pra mim.
ou eu volto pra lá, te entregando 2 pessoas aqui, não falando com respeito, claro. Eu tô Claro, falando claro. hoje assim, Claro, que claro. né? Ele na época era o senhor, tal. É porque a gente vai perdendo um pouco também, né? Mas eu falei, ó, estão te entregando 2, não vai ter prejuízo nenhum. Então a sua vida não tá legal, você não alcançou o seu objetivo aqui. Eu trabalhei várias madrugadas dando meu sangue. Então agora não faz mais sentido pra mim ficar aqui sem conseguir estudar. Se eu não conseguir voltar, eu vou pedir pra ir embora. Falei assim, sério. E eu tinha essa certeza na minha vida. Eu falei, o bom que assim, por mais que eu gostasse muito do emprego e a questão financeira também era boa para minha idade na época, né? Eu nunca fui amarrada com essas questões. O dinheiro acho que nunca conseguiu me comprar, de falar assim, estou aqui só pelo dinheiro, vou fazer isso o resto da minha vida. Então eu entendia que se eu saísse de lá, fosse fazer faxina e estivesse feliz, sabe assim, se não tivesse já de acordo com os meus planos, eu iria sair. Isso daí nunca foi a minha visão, né? Então eu cheguei para ele e tive um papo claro e realmente honesto e genuíno. Falei, ó, se eu não conseguir voltar, te entregando 2 pessoas aqui, eu não vou mais ficar, eu vou nessa baixa de agora, né? Aí ele falou assim, tá, então vou conversar com o fulano de tal, que era o Shen. Falou assim, vou conversar com ele, a gente abre as vagas direitinho, faz lá o processo de transferência, você volta. Aí eu falei, tá, né, vou voltar pra lá. Aí já era no meu 5º ano, consegui voltar de novo pro CMSE. Aí eu fiz, tô vivendo de novo agora, né? Agora eu vou ter vida de novo, sair daquele estresse, daquela vida tumultuada. Mas foi ou não? Ou não teve vida de novo? Ou Não, dessa vez aí foi? Eu vivi o exército de verdade. Ah, tá, pô. O que você fazia lá? Meu expediente na sexta, quando eu voltei, aí o subcomandante me chamou pra entrevista. Aí ele falou assim, o que você não quer fazer? Eu falei, não quero trabalhar no pagamento, não quero ir pra SALC. Aí ele falou, pois eu só tenho vaga no pagamento e na SALC. Eu falei, Nossa. nem tudo a gente consegue, né? Eu falo assim, a vida ela nunca vai ser perfeita. Alguma Caramba, coisa você vai ter que... Aí fui trabalhar no pagamento. Aí fiquei os meus 5 anos trabalhando no pagamento mesmo. Mas conseguiu estudar, conseguiu... Pelo menos eles liberavam no horário, não tinha esse negócio de operação até de madrugada. Não, é uma maravilha. Eu falo, quem tá nesse mundo militar aí, vá para um quartel administrativo, se você tem uma visão. É legal vibrar. Sim. Acho que uns 2, 3 anos ali. Mas a gente tem uma carreira curta. Claro. Então, uma hora acaba, né? Uma hora acaba e você tem que estar preparado para o mundo aqui fora. Conseguir estudar, voltar, ter, nossa, super qualidade de vida lá. A gente trabalhava do lado do ginásio do Ibirapuera. E o nosso comandante, ele era calção preto de educação física, né? Então, antes do TFM, que tirava falta 7h30, a gente já tinha nadado não sei quantos metros lá na piscina. Não precisava nem tirar falta. A falta era ele junto com a gente lá na piscina, 6 horas da manhã. No frio, no calor. E eu gosto bastante de esporte, né? Então, lá eu consegui desenvolver mais esse lado que eu não estava mais conseguindo. E até pra gente entender, né? Como, às vezes, você não tá no local correto. Não é porque você não gosta da segurança. De novo, eu volto nessa tecla. É porque, talvez, na empresa segurança, você tá colocado de uma maneira incorreta. Sim. Né? Você não consegue desenvolver também ali as suas habilidades. Porque o esporte... hoje tem vários estudos que apontam, né, como tem benefício para a produtividade. E lá também não estava acontecendo isso. Só trabalho e ninguém foi feito para isso. Fazia atividade e tal. Legal. Então, esses 5 anos que você ficou aqui, com certeza foram os melhores... Foram os melhores anos. Da carreira ali. Eu falo que, assim, os anos que eu lembro, claro, foram os anos de perrengue. Acho que formaram, talvez, o meu caráter e o que eu queria, né? E passando os perrengues aí desses 3 anos, os 5 anos que estava na Maravilha. Lá em Caçapava, os meus pais tinham ido embora. Então, eu virei adulta com 23 anos. Eu falo, realmente, assim, né? De não ter ninguém. Eles estavam lá, aí voltaram para a mesma cidade de quando eu nasci, lá em Tabatinga, né? Voltaram para Tabatinga e eu fiquei em Caçapava morando sozinha. Então, com salário, na época lá, eu consegui me endividar em Caçapava, porque era carro para pagar faculdade... comida, e a minha fuga ali é sempre a comida, aí eu ficava assim, tinha um restaurante na frente, eu não vou comer a comida hoje não, esse arroz grudado aqui, vou ali no restaurante da frente. Quando eu vi a conta tava maior que o salário. A sorte que não tinha um iFood tão forte, né, em Caçapava, senão era mais ainda. Senão ia estar um cartão de crédito cheio, com certeza, né. Aí depois eu voltei, eu falei assim, ó, tem um plano. Eu falei pra mim mesma, olhando no espelho, tem um plano, esses 5 anos não vou pagar aluguel. Tipo, eu coloquei pra mim, 5 anos eu vou morar no quartel.
eu vou tomar café, eu vou almoçar, eu vou jantar e vou na ceia, se der. Laranjeira. Laranjeira food, domingo a domingo. Só que eu achei que era fácil, né? Ser laranjeira. Eu nunca tinha sido laranjeira assim. Eu já fui também, não é legal, não. Não é legal, gente, comer Acordar com a corrida. alvorada, acordar com a gritaria e comer... Foi o quartel, né? Você não tá ter morando. privacidade. E daí, sexta-feira, lá ficam aqui no CMSE, ficavam bastante laranjeiras, porque as meninas são de Santos, são de Taubaté, ali do Vale do Paraíba, então de segunda a sexta não convém Não compensa. ir e voltar, né? Mas daí, final de semana, sexta-feira, todo mundo vai embora. E eu ficava lá, dando tchau, assim, de domingo a domingo. Mas eu tinha um plano. Então, igual o Chaves, que todo mundo vai pra Acapulco e ele fica. Igualzinho. Aí eu falava assim, não, vou ficar focada no meu plano aqui. Eu, tipo assim, eu virei, acho que um monstro. Porque... Você virou síndica do... Não, eu virei um monstro de vida, né? Porque eu falei Mas assim, você ficou quanto tempo morando realmente no... 5 anos? 5 anos? Você ficou 5 anos? 5 anos morando, eu consegui Achei que você seguir tinha meu plano. começado, mas depois... Caramba. Não, pô, eu segui o plano. Virou síndica mesmo. Eu saí de Caçapava, eu tava endividada, né? Sim. E tudo que eu nunca quis na vida Era era ficar sair da endividada. mesma forma. E daqui a pouco eu já me vi na bola de neve. Aí eu saí de lá, eu vendi meu carro. Uhum. Meu pai ele pagou uma parte pra mim, dividiu sem juros, né? Fez lá, falou, seu banco aqui, gratidão, não vou te cobrar juros, né? Aí eu vendi o carro, paguei pro meu pai o que faltava, paguei minhas dívidas, eu tinha dívidas muito altas na época, acho que eu já devia uns 10 mil reais pro banco. E era o quê? 2015? 10 mil reais 10 mil era reais em muita 2015 coisa. era coisa pra caramba, era É. mesmo. Então, tipo assim, tava com uma dívida alta. Eu sei que deve ter me sobrado desse carro uns 5, 10 mil reais. Falei, a partir daqui, agora minha vida financeira vai ter outro nível. Falei assim, nunca mais vou passar esses perrengues. Eu vou ter controle de tudo, tanto que até hoje você me fala, o que você gastou hoje? Hoje eu fui na padaria lá em Indaiatuba, comprei um pão francês, foi 0,97 centavos. Preciso controlar tudo? Não preciso, graças a Deus. Mas hoje eu tenho controle, eu entendi a necessidade do controle de estar tudo planilhado, né? Uhum. E daí eu montei minha estratégia. Pedi transferência da faculdade, voltei a estudar. Comecei a investir, não sabia o que era investir também, né? Então eu caía naquela história dos bancos de título de capitalização. Uhum. Mas eu falei, tá bom, pelo menos não tô gastando. Agora tá vindo positivo, tava negativo, tá ficando positivo, né? Comecei a investir grana lá, porque eu sabia que eu tinha que estudar, tinha que fazer inglês. Comecei a ir pra faculdade, saí de manhã, 6 horas da manhã. Corrida, natação, musculação. O bom do exército é isso, né? Você vai fazer isso na empresa hoje, vão falar, você tá achando que tá onde? O TFM era Pegar bom. 3 horas pra ficar só fazendo atividade física. Hoje não tem mais isso, mas lá dava conta de fazer isso, né? E eu lembro que eu peguei, acho que eu ganhava uns 3 mil na época. Era tipo assim, o meu orçamento da época. Era 1.000 pra faculdade, 1.000 pro intercâmbio que eu já pagava na época e sobrava lá 1.000. Aí eu guardava 500 nesse título e 500 era para eu sobreviver um mês inteiro com 500. Por isso que eu almoçava, jantava, fazia todas as coisas lá. Tudo no batalhão. O máximo que podia economizar, eu tava economizando. Aí desses 500 aí que sobrava, final de semana eu sempre gostei de comer, né? Aí eu falava, hoje eu vou no restaurante legal, sei lá, vou me permitir ali sair um pouco, né? Aí gastava alguma coisa assim, sabe? Mas eu acho que alguns amigos falaram, né? Todo mundo tem a mesma oportunidade. O problema é saber como direcionar isso daí. Acho que todo mundo que tá lá também talvez tenha até condições melhor do que as que eu tinha na época, né? De ter uma casa para ir, sabe? De ter um local para comer que não fosse aquele local, porque ser laranjeiro, eu acho que tem alguns pontos na minha vida que me tornaram a pessoa que eu sou hoje, os maiores desafios. Ser laranjeiro é um deles, com certeza. Morar 5 anos no quartel, você não poder usar um chinelo Havaianas para sair, sempre assim, ter que sair com sapato. Se você tá com um short, principalmente a mulher, né? Na altura do joelho, mas todo mundo já te olha como uma melancia, porque na época eram 3 mulheres para não sei quantos homens. Então, mesmo que você seja feia, horrorosa, tá todo mundo te olhando. E tá falando alguma coisa, bem ou mal, vão estar falando de você, vai dar aquelas fofocas, né? Então, não ter a privacidade, eu acho que mexe muito com a dignidade do ser humano, assim, sabe? Em tudo. Mas eu não me arrependo também. Acho que chorei várias vezes, mas se eu não tivesse feito dessa maneira, eu não estaria aqui hoje. E não é que hoje eu sou um ponto de destaque ou algo super diferencial,
mas com certeza eu tenho um futuro diferente da minha família, assim, sabe? E de muitas pessoas. Então, hoje, se eu tiver filhos, eu sei que eles não vão precisar passar por tudo que eu passei para alcançar tudo isso, né? Até me emociona um pouco de falar, assim. Que legal, parabéns. Camila, e você com todas essas experiências, as coisas que você passou, ter servido na PM, servido no Exército, hoje as mulheres que estão próximas de você, elas te procuram, buscam conselhos, como que é essa relação hoje? Procuram bastante. Aí surgiu o que a gente estava falando ali nos corredores, né? Eu acho que eu acabei sendo omissa, uma parte. Quando eu fiz a transição de carreira, eu percebia que, claro que o inglês foi um divisor de águas, isso daí não tem como negar, né? Mas o que eu percebia, as pessoas que eu falo, empresas ali, elas contratam pessoas despreparadas porque não têm alguma capacidade, por exemplo, como um nível de inglês. Eu via gente lá na empresa que eu estava de tecnologia, que pessoas muito jovens, sem maturidade, sabe, que não davam valor, os caras estavam ganhando quase 10 mil reais. Aí chegava lá na hora que tinha que ficar num posto para realmente fazer alguma checagem, sem postura, gente. Imagina nós, no exército, sem postura, chegar assim na guarda, todo mundo capengo, assim, sabe? Imagina, tinha uns que chegavam, deitavam assim, e ficavam dormindo, ninguém tá vendo agora, e deitava. Se a gente fosse pego dormindo no posto, era preso, sabe? Prisão. Então, você vê que vários atributos da carreira militar, elas são, assim, a gente pensa que o que a gente faz é o básico, mas não é o básico. Aqui fora é o diferencial. Sabe, de ter comprometimento com o seu posto, de chegar, poxa, hoje eu vou pra lá, deixa eu passar o meu uniforme, deixa eu chegar com uma apresentação pessoal legal aqui, né? Deixa eu tratar as pessoas bem. Eu sei que tem uma também dificuldade aqui, que eu acho que é uma virada de chavinha da caserna pra cá, de falar palavras mais corporativas, parar de falar um pouco as gírias militares, né? Mas os atributos de lá, assim, não chega atrasado. Se a gente chega atrasado, a gente é preso, Sim. né? Sim. E hoje aqui tem gente que toda hora está sendo chamado como uma criança, não chega atrasado. Poxa, eu moro em São Paulo, eu sei que o trânsito aqui é imprevisível toda hora. Então eu vou toda hora querer chamar atenção. Por que eu não saio mais cedo? Se eu sair 5 da manhã, já faço meu exercício, já faço alguma coisa, chego lá no horário. E você vê que hoje não é assim, né? Infelizmente. Aí eu via aquele monte de gente despreparada, assim, e eu não tô falando para desqualificar as pessoas, mas eu tô falando que os militares, não tô falando que a gente vai dominar o mundo também, mas que os militares têm total capacidade de estar assumindo esses cargos. Sim. Talvez só pela barreira do inglês não estavam lá, ganhando um salário legal, porque a empresa que eu estava era uma empresa bem legal. Tem aquela vida lá de cinema, café da manhã de cinema, almoço, sala de jogos, videogame e tal, mas não queriam militar porque não falava inglês. Aí contratavam uma pessoa para estar desbruçada num púlpito, sabe? Não dá atenção. Só falava inglês, mas não tinha as skills. E eu acho que o mercado não consegue enxergar a gente, sabe? Ainda não. Não tem essa visibilidade, esse diferencial de entender, poxa, eu vou pegar esse cara aqui, veterano, ele tem um inglês básico, ele se comprometeu que ele vai estudar, o inglês dele vai melhorar. Porque hoje eles te pedem um inglês fluente, mas se você conseguir se comunicar no nível intermediário, entender a sua audição, listening for bom, você consegue dar demanda no que essas empresas precisam. Você não vai ser o head, você só vai ser mais um funcionário, né? Então, acho que o inglês intermediário atende. Eu acho que é essa virada de chave que a gente, que já conseguiu fazer essa transição de carreira, tem que mostrar para o mercado, sabe? E eu me vi omissa mesmo nessa parte. Eu falei até... Aí eu encontrei o Galdino e encontrei ele através de um outro chefe. Eu falei, olha, eu tô tendo muita dificuldade de contratar. Principalmente contratar mulheres. O pessoal não está querendo trabalhar. As pessoas não têm força de vontade para trabalhar. Chega lá e fala, olha, viu, eu contrato um analista sênior. Aí o cara, ele é um analista sênior, ele tem que me passar. Você entende que analista sênior já sabe fazer sem o seu apoio, né? Ele não é um operador que só encaminha. O cara fica toda hora, 24 horas no seu pé, falando, como que faz isso e tal coisa? Como que eu mexo nesse Excel aqui? Aí eu falo assim, caramba, você tá numa posição de analista sênior, sabe? E não é nem culpa da pessoa que tá lá. Culpa também eu falo de quem contratou essa pessoa para estar lá, né? Porque a gente tem que saber colocar como gestor a pessoa certa no local correto. E daí você vê por que não contrata esses veteranos, gente. E eu fui percebendo que, no mundo da segurança principalmente, vocês podem perceber que as redes de segurança Brasil, quem está em cargos ali de gerência, todas são civis.
e que não sabe muita coisa de segurança. E mais uma vez eu falo aqui, quando eu falo isso, eu não estou falando que eu tenho uma verdade absoluta e nem que os veteranos sabem tudo, porque eles têm uma mania de falar, vocês têm mania de querer saber tudo, vocês militares são os donos do mundo, vão salvar. Não é isso, sabe? Mas é com humildade que a gente precisa aprender muita coisa também do mundo corporativo. Mas por que eu tenho várias managers mulheres e nenhuma delas são veteranas? Aí eu comecei a me questionar, sabe? Será que todo mundo tem que passar todos esses perrengues que eu passei para estar aqui? Ou será que realmente eu posso fazer essa diferença no mundo? O que eu posso fazer para incluir essas mulheres? Isso daí ficou me perturbando um tempo, o ano passado, né? Falei, tem muita vaga, gente. As mulheres estão saindo, ficando um ano desempregadas, estão pegando qualquer emprego, sabe? Enquanto assim. A empresa está procurando pessoas assim e não acha. Também não acha, Eu lembro que uma head que eu tive, a gente mexia lá com sistemas de CFTV, ela não conseguia abrir, sabe, o sistema, e entender de segurança, de estratégia de segurança. E eu não estou desqualificando ela. Ela falava um inglês muito legal, a parte política dela era muito legal. Mas e peraí, e o core dessa empresa que é segurança? O que essa pessoa entende de segurança? Zero. Finalmente zero. Sabe, você ia ver, a pessoa era da área de publicidade e propaganda. Não tinha nada a ver com Incluíram ela como head de segurança. Por conta do inglês. Por conta do inglês também. E por conta também de estratégia, porque diferente do exército, que a gente não quer ser aparecidão, quem não é visto não é lembrado, no mundo corporativo é diferente. Uma coisa que eu tive muita dificuldade foi saber me vender, porque eu achava que era feio ser aparecidão. Porque a gente vem com isso da caserna, né? Ali é o branding, é o networking, né, que faz a diferença aí do dia a dia. Faz a diferença. E eu percebi isso agora já, depois dos 30 anos que eu tô percebendo como que faz a diferença o networking, a estratégia. Hoje eu sei o meu valor, sabe? Até falo pro meu chefe aqui toda hora. Eu falei, chefe, não sei quanto tempo eu vou ficar na Rumo não, hein? Toda hora tem uma empresa nova aqui me chamando. Mas eu tenho também um propósito, não é só o dinheiro, tem que estar alinhado tanto de pessoas quanto de valores. Hoje o agronegócio faz sentido para mim. Então, para eu sair da Rumo, realmente tem que ser um desafio que eu fale. Vale a pena sair. Tá no propósito. Tá no propósito, né? Legal. E hoje, como que você consegue, complementando a pergunta do Rocha, como que você consegue, na prática, orientar essas mulheres que te procuram, assim? E quais são as maiores dúvidas? Elas te procuram porque se identificam com a tua trajetória? Como que é isso? Se identificam. O ano passado, que acho que essa ficha caiu realmente, porque eu fui ser gerente de segurança da região sul ali pela Rumo, né? Uhum. E era eu, de mulher, e tinham poucas mulheres, acho que era nem 10% de mulheres ali abaixo, tal. Aí eu fui contratar uma menina, eu ia ter uma especialista e uma analista, né? Aí eu falei, poxa, eu podia contratar alguém do exército, ia me ajudar muito na estratégia. Fiquei pensando. Mas daí, quem contratar? Tem muita gente também que não quer, sabe? Que acha que o melhor emprego vai ser na frente da sua casa, você vai atravessar a rua. Quando o Neves me chamou, ele falou assim, tem um problema nessa vaga, era a vaga que eu queria. Você vai ter que morar em Curitiba. Aí eu falei pra ele, se me mandar para os Estados Unidos, eu vou embora, porque é isso que eu quero. Nem sempre vai ser assim. E é porque eu sou desapegada, talvez essas mudanças todas na minha infância e adolescência contribuíram, sabe? Mas eu acho que a gente tem que parar um pouco desse emocional e começar a usar um pouco a razão e entender que, às vezes, a melhor oportunidade não vai estar aqui do seu lado. Você vai mudar de cidade, você vai mudar de estado, você vai mudar de país também, né? E na época eu fiz uma entrevista e as meninas ficam assim, falando, ó, o jeito que eu fui percebendo foi na hora da entrevista, né, do painel. Encolhida, sabe? Assim, postura. Sim. Ai, você sabe, né? Nós militares somos muito bons. Não, eu não sei que nós militares somos muito bons, gente. Eu preciso que você se venda. Porque do mesmo jeito, o exército não deixa de ser uma empresa. Do mesmo jeito que tem muita gente boa, tem sempre alguém ruim. Assim como qualquer lugar. Qualquer lugar, né? Somos seres humanos. Não tem como falar que todo mundo que tá naquela cadeia ali é perfeito, que não é. E eu preciso entender qual o seu diferencial para ver se você se encaixa naquela vaga. Para você não ficar frustrado, para eu não ficar frustrado e para a empresa não perder também. Porque, no fundo, a empresa não é ONG. Por mais que a gente queira uma liderança humanizada, a gente tem que gerar resultado, né? E daí contratar errado custa caro. Custa caro, porque alguém vai estar carregando o piano lá, vai desmotivar a maior parte do piano, o outro vai ficar lá com a bagaginha leve, aí o cara que é bom vai ficar desmotivado de estar fazendo tudo, e é justo eu começar a pagar missão só para a pessoa que entrega, e o outro que não entrega tá lá levando a mesma vantagem, não é justo, né? E na época eu consegui contratar uma veterana. Legal. Ela é tenente R2,
a Karina, posso até falar aqui também, que ela tá no grupo de veteranas que eu vou falar. E ela saiu do exército, ela tem uma filha que ela adotou, né? E ficou um tempo desempregada, não lembro se 6 meses, 1 ano, e ficava postando no LinkedIn, estou procurando emprego, aí me chamou, se você souber de alguma coisa, me fala. Mas na época eu estava inserida nas empresas de tecnologia, que tinha que falar inglês, então não tinha como falar alguma coisa para ela, né? Aí eu falei, aí na hora que abriu a vaga da Rumo, eu falei, bom, vou falar com ela, se ela quiser mudar de São Paulo para Curitiba, vai ter essa vaga aqui, porque ela vai ganhar o dobro do que ela ganha. Vai ser FTI, né, funcionária própria, tem funcionário próprio, tem os benefícios de participação de lucros, tal. Aí entrevistei as meninas e acabou que ela foi a escolhida. E acho que tinham 3 veteranas na época, né. Aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, poxa, acho que tem um monte de gente igual ela aí procurando emprego, que podia estar num lugar, assim, super estratégico e acaba que a imagem do veterano é ruim. Uhum. É como se você trabalhasse no P4, como chama no exército, S4 ou E4. Ou E4, né? É uma seção de logística. Você pode usar várias questões do que você aprende ali para uma empresa de logística, como que a que a gente está hoje, sabe? Só que as palavras que a gente usa lá dentro são diferentes, os sistemas são diferentes. Assim como toda empresa também tem diferente. Mas eu acho que a base, ela não muda. Não, né? Só saber adaptar. Só saber adaptar. E ter o norte ali de alguém que já passou por isso. Exato, exatamente. Fiquei pensando nisso, no final do ano o diretor de uma empresa ele veio me procurar até para falar de uma vaga, né? Porque essa empresa é americana e lá é o que a gente conversou ali. Eles valorizam muito os veteranos. É outro nível. E eles falaram assim, o CEO da empresa, eles querem alguém que seja veterana. Falou assim, que é uma mulher, tal. E eu falei para ele, talvez não faça sentido para mim, mas eu vou te ajudar, né? Pode ser veterano também e tal. E nisso eu comecei a falar para ele que eu tava com umas ideias de um projeto de mulheres. Eu falei, tem um monte de menina que sai perdida, não sabe o que fazer e tal. Eu tô com essa ideia. Ele falou, tá, quando você conseguir me vender a ideia, a gente bate um papo de novo. Falei, beleza, isso foi final do ano ali. Aí esse ano eu falei, eu tinha no papel mais ou menos um esboço, né? É uma coisa simples, mas que resolva realmente. Aí eu falei com o antigo chefe lá da seção de pagamento, né? Acho que ele tá no QG ainda, se não me engano. Falei assim, preciso de um contato no QG para conseguir falar com essas mulheres. Na época eu pensei isso. Aí ele falou assim, em vez de você reunir uma força sozinha, por que você não procura o Galdino, que já faz um trabalho parecido com os homens? Falou assim. Aí eu falei, poxa, eu acho que eu tinha uma conexão com ele no LinkedIn, mas eu não tinha contato com ele. Ele falou, já servi com o Galdino, super gente boa, tal, procura ele, com certeza ele vai querer ajudar. Daí eu mandei uma mensagem para ele, sou Camila, fulano de tal te indicou, né? E a gente marcou uma reunião tomando um café, assim, por isso que eu falo, café sempre tem as melhores ideias, né? Quando você vai num ambiente muito sério, parece que as ideias não fluem, né? Sim. Aí você vai lá, tem comida, tem café, tá lá descontraído, tá? Vai sair coisa boa daí. Aí eu falei pra ele, né? Eu falei, Galdino, tô me sentindo omissa. Falei assim, porque me fizeram uma pergunta, né? E aí eu tô devolvendo. O cara chegou, um diretor de uma empresa, e falou assim pra mim, quantas mulheres no Brasil você conhece hoje que são gerentes de segurança? Veteranas. Aí eu fiquei pensando e tentando pensar. Eu falei, caramba, não tem nenhuma. Só você. Hoje que eu consigo mapear e na segurança mesmo de veteranos. Eu realmente não conheço, só você mesmo. E eu consegui colocar, sei lá, 5 no dedo. Ah. Hoje tem a Karina, que ela veio porque eu chamei ela pra vir. Sim. Tem a Thalita, que tá lá na Iara, porque meio que eu fiz uma mentoria informal com ela, que ela foi... Acho que eu não conheço a Thalita. A Thalita Ferreira, ela tá lá na Iara, Fertilizantes também. Tá. Mas foi você que fez a ponte. Assim, ajudou. Fui dando as dicas pra ela de LinkedIn, como Legal. Que era. Ficou 1 ano. Ela é advogada, né? Ficava fazendo uns bicos de advogada. E o direito hoje não tá lá essas coisas. Então, tava ganhando, sei lá, 2, 3 mil reais. Eu falava pra ela assim, olha, a segurança privada tem dinheiro sobrando. Eu falava assim, se o problema é dinheiro e ela tem uma questão pessoal que ela paga as contas sozinha, não tem ninguém ali para ajudar, né? Sim. Eu falei, se você precisa de grana, não vamos colocar o coração e falar de direito por amor. Falei assim, vem para segurança que você vai ganhar um dinheiro legal. Eu acho que você vai se adaptar porque é bem parecido com as atividades que a gente já fazia no Exército, né? Não é nada de tão diferente, é só adaptar mesmo. Eu acho que 6 meses você domina mais ou menos o que você faz nessa outra empresa. Qualquer empresa que eu tô falando aqui, de segurança, né?
Com um tempinho depois ela conseguiu entrar na Yara e sempre estava tendo propostas, assim, chamando ela, né? E a Isabela também, Massafera, que tá lá na Colgate com o Serpa. E que também foi uma mentoria deles ali que eu entendi. Não foi assim, alguém saiu de lá e já sabia o caminho. O Serpa fez uma coisa muito legal. Que com a Massafera eu lembro até hoje. Ele fez ela visitar várias empresas, inclusive eu estava na OHG na época, ela foi visitar a OHG, conheceu a minha central, conversei, expliquei para ela, né? Passei um pouquinho da experiência para ela, antes mesmo dela começar a se colocar à disposição do mercado. Então foi uma preparação, né? E com tutoria, com alguém que já... Então foi bem legal, mas quantas e quantas, né, perderam essa oportunidade, até ou porque não tinha ninguém claramente fazendo isso, ou por baixa consciência mesmo, a pessoa não sabe, né? Não sabe que existe esse mundo, né? Exato, e não sabe o valor de se vender. Eu acho que o marketing também é muita estratégia, porque eu achava que tudo, eu falava para os meus amigos, eu tenho amigos paisanos, aqueles do Globo Repórter, quem são, onde são. Lá no Meta, meus amigos eram civis, né? Eu fiz, ainda bem que eu tinha morado fora antes, não ia chegar lá e ia ser mandado embora na primeira semana. Tenho certeza, só no modo de falar, o compliance ia me chamar. Fala assim, ó... Vai embora daqui, você vai falar o quê? Tá cagando pra mim? Imagina, lá tem um vocabulário. Lá tem um vocabulário pra falar as palavras, né? Dá mó BO nessas empresas, assim, né? Sim. Aí eu falei, ainda bem que eu tô meio que adaptado. Tomei umas porradas aí morando fora, meio que entendi como que é a vida, né? E que não é aquela caixinha, porque a gente fica no mundo à parte também, né? A gente esquece como é a vida. A gente acha que a vida é o exército, é tudo aquilo ali. Todo mundo tem que saber o seu vocabulário. Todo mundo tem que ser rápido igual você. Todo mundo tem que estar igual no padrão. Aí você vai pra fora e fala, putz, gente, é legal, né? Ter esse mix também de pessoas que pensam diferente. Sim. E eu começava a falar das coisas do exército lá no Meta e todo mundo ficava me olhando assim como um ET mesmo. Aí eu achava que era super normal, que todo mundo fazia essas coisas, né? Aí o pessoal, não é normal você acordar 5 horas da manhã, você sair de bicicleta, você ir no crossfit, você tomar banho e conseguir chegar aqui 8 horas pronta, impecável. Falei, gente, mas lá não era nada diferente disso, né? Lá 7h30 você tava pronto. Tudo bem que não era com uniforme corporativo, era com de TFM, sim, né? Mas nada mudou, sabe? Nada mudou. E você vê que pequenos detalhes para o mundo corporativo é muito diferente. Faz diferença. E como essas empresas globais, elas realmente alavancam o veterano, então chegava times de fora, assim, dos Estados Unidos principalmente, eles aí falavam assim, tem uma menina ali que trabalhou no exército, porque pro brasileiro é assim, né? Tem uma menina ali que trabalhou no exército, como se a gente tivesse fazendo... Para eles é outra coisa. Né? Aí o pessoal, o time global, a maioria já foi veterano, né? Todo mundo veterano ali, né? Aí chegava assim, caramba, você é do exército brasileiro, né? Falando inglês ali. Sim, servia. Aí você fica meio cabisbaixo falando que não parece ser uma grande coisa. Que a gente mesmo não sabe fazer a propaganda do negócio, né? Uhum. Aí depois que eu fui percebendo essa estratégia de marketing, o valor que tinha para as multinacionais, o veterano, falei, caramba, o que a gente faz não é qualquer coisa. E a gente mesmo se põe para baixo, sabe? Não se vende, né? Não se vende. Não sabe se vender. Não sabe se vender. E foi até um colega que falou assim, olha... foi o Maurício, na época ele chegou, ele é super do marketing, assim, ele falou assim, você não sabe se vender, você fez um monte de coisa legal e você fica aí quietinha, igual um robô. Aí eu falei, é mesmo, né? Tô tonta aqui mesmo, parada, sabe? Podia estar em vários cargos já há muito tempo, mas também eu acho que é a vida, né? Não adianta eu ficar pensando, poderia, né? Não. Aconteceu e foi o importante é que agora você já tem uma consciência diferente. Exatamente. E essas coisas te formam de alguma maneira, né? Até eu falo, gente, se eu soubesse que a vida privada é tão boa, eu nunca teria ficado 8 anos no exército, assim, nunca, sabe? Porque, assim, você perde grana, realmente, quando a gente põe isso na balança. Você perde qualidade de vida. Esses tempos da Brigada Aeromóvel, ficar virando noites 24 horas toda vez, né? Ruim. É complicado, mas assim, se eu não tivesse esses 8 anos também, para entrar no Meta foi um colega que ele me indicou a vaga e eles seria um diferencial ser veterano, né? Só que eles não encontravam o veterano que falava inglês, piorou mulher, a veterana que falava inglês. E esse amigo, quando ele comentou da vaga, eu até achei que ele tava zoando, porque quando eu voltei da Austrália, ele é bem descontraidão, né? Hoje ele é empreendedor também, mas trabalhou um tempo no corporativo. E eu não dava muita bola para ele, só andando de skate para lá e para cá. Aí quando eu voltei da Austrália, que foi realmente a minha transição de carreira, eu falei, o que eu vou fazer da vida? Aí estava estudando para a Polícia Federal, porque eu sempre gostei da parte de segurança. Eu falei, não, eu gosto disso, né? Não vou mudar. Então eu estava estudando para a Polícia Federal, Rodoviária Federal, foi
final de 2020, que eu voltei, né? E o concurso foi adiado por conta da pandemia. Covid. Aí esse amigo falou, apareceu... E eu tinha sondado 3 pessoas. Quando eu saí de lá já, o inglêsão já estava bom, né? Aí eu falei, eu quero trabalhar quando eu voltar. Se eu não voltar para segurança pública, eu vou trabalhar no Meta, na Nubank ou na Embraer. Eu tinha essas 3 empresas, era o meu alvo, né? Aí que eu fiz? Via todo mundo que eu conhecia que trabalhava na Embraer, ia lá, cochichar, ver como que tá. Ei, como que é para entrar aí? Na Nubank, como que é? Na Meta. Aí conheci esse amigo, né? E todo mundo respondeu de alguma maneira, né? E a importância do networking também, porque nem sempre você vai se candidatar nesses sites aí de RH e vai funcionar. Muitas vezes é sondando quem tá ali mesmo, né? Ver como que é o caminho. Aí ele falou, chegou março lá, esse menino, esse colega aí, ele falou pra mim, vai abrir umas vagas aqui e tal, né? Se quiser mandar o seu currículo, eu encaminho pro RH. Aí eu falei, tá bom, vou mandar, porque nisso 3 meses eu já tinha gastado, tinha uns dólares guardados de fora, mas já tava gastando dinheiro pra caramba. Aí o meu pai falou assim, olha, tem oportunidades que não batem na porta 2 vezes. Por mais que você queira ir pra Polícia Federal, rodoviária, você pode morar aqui em casa o tempo que você quiser, tem comida, tem casa, tem tudo. Mas estão te chamando pro Meta, não é pra qualquer empresa. Porque eu não queria voltar a morar em São Paulo, né? Eu voltei, meus pais moram em Natal hoje, aí meu sonho de vida era morar lá. Falei, eu vou ficar em Natal, tava 2 meses lá. Aí meu pai falou, não é todo mundo sonha ir para essas empresas, né? Então, nem sempre, quando a gente é jovem, a gente tem bastante oportunidades. Aí eu falei, é verdade, né? Só tô gastando. Pensei, o que eu vou fazer? Vou para lá e vou começar a estudar a hora que der. Porque se eu não gostar da segurança privada, eu continuo o meu plano de estudar para segurança pública. Sim, para Polícia Federal. Para Polícia Federal, que seja, né? E voltei a morar aqui em São Paulo e fui pro Meta, assim. E realmente foi o divisor de águas, né? Não digo que é a parte da segurança que eu mais gosto, né? A parte que eu trabalhava mais analítica, mais parada. Hoje eu entendo, porque também eu faço mentoria, terapia, assim, voltada. Então eu conheço meu perfil comportamental. Eu sei que ficar parada para mim também não é legal. Eu preciso ter desafios, eu preciso ser dinâmica. Ficar muito tempo só em reuniões vai me estressar, assim, todo tempo, sabe? Mas o Meta foi o divisor de águas. Eu acho que a melhor coisa que eu fiz foi escutar o meu pai naquele momento e falar assim... Porque você fica meio bitolado estudando para concurso, né? Você acha que o melhor mundo é sempre o concurso. E hoje eu tenho muito mais vantagens do que um policial federal. Assim, colocando na ponta do lápis, sabe? E a gente acha que só sendo servidor público vai ser a sua vida. Que se você sair dali, você vai morrer. Nada mais vai existir. Que colocaram pra gente, né? Lá atrás. Que legal. E hoje você... Como que você se enxerga hoje em relação a isso? Você se sente realizada no que faz? Você se encontrou dentro da segurança, no meio corporativo como um todo? Ou você ainda tem ali uma parcela ainda que fala, pô, acho que eu ainda quero tentar a Polícia Federal, gostaria de ter ido e tal? Como é que é isso? Não. Hoje, no Meta ainda eu tinha essa dúvida. Tanto que... Eu tenho grandes amigas lá que são as meninas da cozinha. Quem chegava lá para abrir o escritório eram as meninas que faziam café, 4:30 da manhã, né? Eu fui percebendo que o meu horário, que o meu cérebro funciona é de manhã. Aí eu treinava muito cedo, chegava lá e tal, e à noite tentava estudar, não conseguia. Daí troquei, fiz a troca, né? Comecei a estudar lá, porque lá tem uma biblioteca dos sonhos. Lá tudo é dos sonhos. Aí chegava cedão lá para estudar, só tinham as meninas lá, né? E nesse período lá, realmente, eu pensava, a segurança privada não é para mim. Eu gosto de ação, né? Ficar muito paradinha aqui não é para mim. Por isso que eu continuei estudando ainda. Até que eu comecei a fazer terapia. A Rumo caiu como uma luva, então. Aí também, é o que eu falo, né? A gente não precisava tanto. Eu não precisava tanto. Passou Deus um pouquinho, ouviu. mas foi bom. Deus falou, vou ouvir essas orações demais. Ela falou assim, é isso que você quer? Então tá bom. Tem que pedir direito. Porque quando não é 8, é 80, assim, também. Tá muito parado ou vai pra muita ação demais da conta? Eu falei, não. Mas a Rumo, sim, realmente, eu me encaixo melhor. Claro que, como ser humano, a gente nunca tá satisfeita, sempre quer... realmente desafios novos, fazer coisas diferentes. Mas a Rumo realmente foi o lugar assim que eu me encontrei mesmo, que eu falei, putz, eu ia voltar para segurança pública, né? Porque eu achava que segurança era só aquilo lá de Big Tech, e realmente eu venho para cá, começo a ouvir palavras diferentes, consigo gerenciar, porque eu tenho uma habilidade com pessoas, e eu gosto de fazer gerenciamento de pessoas também, sabe? Então isso daí é legal, porque toda empresa, eu como CPF Camila, tenho um core. E o meu core não deixou de ser pessoas. Mesmo na segurança, sabe? Então, quando eu venho para segurança,
eu não necessariamente preciso estar sempre em ação. Eu gosto de estar em ação? Gosto. Mas eu gosto de cuidar de pessoas também. Também não preciso ser o RH que fica ali só passando a mão na cabeça de todo mundo, né? Mas eu gosto bastante. Então, o Meta foi meu divisor de águas, né? Realmente. E quando eu vim pra Rumo, foi o período que eu comecei a fazer terapia pra me entender. Porque tem uma hora, bateu a crise dos 30. Eu falei, o que eu faço agora? Todo mundo chega nisso. Tô meio perdida aqui, né? E daí a minha psicóloga, que é a Fernanda, ela começou a falar, você tá vendo a pior possibilidade de todas. Você já conseguiu abrir os seus horizontes? O que você quer pra chegar lá, tal? Aí eu fiz uma viagem, né? Entrei de férias, assim, fiz uma viagem, passei por vários países e fui sozinha, falando inglês com todo mundo, sem ninguém pra me defender e tal. Aí eu voltei com uma cabeça, assim, virada mesmo. Eu falei, poxa vida, eu falei assim, consigo me virar num monte de lugar sozinha todo esse tempo. Eu falei, por que eu não consigo trocar de emprego e tentar achar uma área que eu me encaixe melhor? Porque por mais que seja o melhor emprego do mundo pra você, pode não ser pra mim. Cada um vê de uma forma diferente, cada um tem suas habilidades diferentes, seus dons, seus talentos. Exato. Tem gente que adora ficar quieta, é super... Tem gente que adora pegar e mexer só com planilha e papel. Analítico, né? Que não é o nosso caso. Mas tem gente que faz super bem e fica realizado. Exato, exatamente. Aí eu comecei a me mover e comecei a ver a importância do LinkedIn, né? Aí começaram a surgir... E o LinkedIn, quando me chamaram, nunca foi porque alguém viu meu perfil. Foi algumas postagens. Uhum. Isso é a importância do marketing também. Fui postando, ninguém tava dando bola. Fui postando. Alguém vai atingir em algum momento, né? E quem é o seu alvo ali para atingir? E numa dessas últimas postagens, eu acho que chegou a bater 150 mil visualizações. Era uma foto e que eu falava sendo eu mesma o que eu estava sentindo, né? O que era a vida militar, o que era a vida aqui fora e da saudade que eu tinha, do que queria aplicar. E eu acho que acabou realmente quando você é honesto, verdadeiro, não tá fazendo nada por interesse mesmo, né? Uhum. Eu acho que acaba tocando as pessoas, porque fala assim, essa pessoa tá falando realmente o que ela acha, né? Sim. Ela não tá inventando nada. E depois dessa postagem, assim, eu lembro que na minha caixa do LinkedIn no outro dia tinha um monte de head me chamando. Head. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, pra onde que eu vou agora? Na minha cabeça, eu não tinha outras opções. De repente, eu destrinchei e começou a aparecer, assim, um mundo. Um monte de empresa para escolher, né? Você vê como o posicionamento digital hoje faz diferença, né, cara? E a autenticidade digital, também. Isso é muito bom. Autenticidade, E é difícil. São poucas pessoas que conseguem ser isso na frente de uma câmera. Porque às vezes a pessoa é autêntica, mas ela não consegue ser autêntica na câmera. Falar, transmitir, né? Isso, transmitir isso. Transmitir a emoção ali e tal. Que legal. É. Realmente, eu lembro das postagens. Eu lembro de Você me convidou também, né? Eu lembro uma época que ele também me convidou na... Deu certo, hein, pô? Deu certo. Eu lembro dessas postagens e realmente era uma coisa que era incomum, porque o LinkedIn já é difícil, né, das pessoas se exporem. Quando você vai Instagram, tá mais comum. LinkedIn é um pouco mais, parece que... Ambiente mais fechado. Mais fechado. Né? E agora acho que tá mudando isso, né? Já tava na hora, mas sempre foi mais fechado. E aí você vê uma figura feminina, veterana, tal, se posicionando assim, é diferente, né? Diferente. E isso é legal porque move toda a comunidade, né? Eu tenho certeza que as outras veteranas olham e falam, poxa, olha, eu também me identifico com isso, eu também penso assim. Né? E começam a querer se posicionar. Eu acho que isso é válido e é necessário, né? Ô Camila, e aproveitando isso que você falou do vídeo, hoje você está tomando uma posição de líder para essas veteranas, muitas se espelham, olham para você, até tem esse movimento que você está fazendo. E como que você vê isso no futuro? Como que você se vê daqui 1, 2, 3 anos? Olha, isso daí tem sido minha dor de cabeça dessas semanas atrás, porque demanda bastante, né? Sim. Fazer isso não é algo fácil. E hoje eu falo quem está pagando meu salário é uma empresa. E eu tenho muitas responsabilidades nessa empresa. E essa empresa, inclusive, suga minha alma, tá, chefe? Um abraço pro Neves. Um abraço pra ele. E vai estar o card aqui mostrando quem que é o Neves. No final de semana ele tá o episódio lá dele. O resultado. O que prevenção de perdas tá fazendo aqui? Aí eu falo, caramba, nem final de semana. As brincadeiras à parte, que também é verdade, demanda bastante, sabe? Sim. Então, eu achei muito legal esse projeto. Quando eu cheguei pro Galdino, ele falou... O Galdino, ele é um cara muito gente boa, né? Ele é um ser humano mesmo, extraordinário. Porque ele realmente tem propósito de vida. E quando eu falei isso, ele já topou de cara. Não tem muito sentido. Eu falei, você já se perguntou
Porque tem tantos veteranos, um dá a mão pro outro. E as mulheres, por si só, têm aquelas rinchas que é hora de deixar pra lá, realmente. E agora dar as mãos como uma comunidade, se fortalecer. Porque, honestamente, eu não quero estar bem sozinha, sabe? Chegar e ficar lá, o centro das atenções, não. Justamente por isso que eu penso, daqui a 5 anos, eu não quero estar aqui falando essas coisas. Eu quero que outras meninas venham. Mulheres. Que e legal. eu quero ter uma substituta, realmente, né? Uma sucessora. Que boa resposta. Sabe? Legal. Treinar outras, não só uma, outras, que tenham várias. Da onde eu venho, tem várias. Só falta um clique realmente ali para despertar, né? E o Galdino super aceitou. Aí eu falei para ele, ó, e já temos até patrocínio antes mesmo de começar. Olha aí. A gente tem a empresa americana já, assim, super com olhos brilhando. Tem a Invicta também, que já topou ser nossa parceira lá do Coronel Resende, do Provenzano, sabe? Tem a ASIS, que se prontificou também em colocar como causa. Então, talvez é uma coisa tão simples que ninguém nunca pensou, né? Que foi caindo no esquecimento, assim. E o que a gente fez? Hoje a gente está trabalhando com pouco recurso, né? Tem, acho que umas 2 semanas oficialmente que o projeto foi criado. Então, o Galdino, ele falou assim, vamos criar nossa página no LinkedIn. Eu falei, alguma coisa a gente precisa fazer. Vamos criar e vamos mostrar para elas a importância do LinkedIn. Sim. A gente não pode falar isso só em Instagram. A gente está indo para o mundo corporativo, elas têm que entender a importância da ferramenta corporativa, né? Daí a gente criou a página lá de veteranas, criamos um grupo no WhatsApp para ficar mais acessível, para elas começarem a pegar as ideias. Em 2 dias de grupo do WhatsApp já tinham quase 100 mulheres. Em 2 dias, você imagina. Agora você imagina este ano, que está sendo um marco na história da timeline das mulheres nas Forças Armadas e no Exército. Que as mulheres, elas podem realmente agora inscrever para o serviço obrigatório, que não é obrigatório, é voluntário ainda, mas podem entrar como recrutas, né? Acho que em uma semana foram 23 mil mulheres inscritas. Então você percebe que existe um desejo das mulheres de estar nessas profissões. A demanda tá altíssima, né? Tá. Isso porque o nível de consciência de muitas ainda é baixo. Ainda imagina muito se baixo. A gente eleva esse nível. Imagina depois quando você colocar, ó, vai lá pro exército, você vai se formar, lá vai ser a sua grande escola, depois você tem uma carreira brilhante aí no mundo fora. Tem uma demanda muito alta, né? Camila, esse é um dos nossos principais objetivos aqui. O podcast, ele tá para isso, né? E mais do que nunca, a gente precisa de vozes igual a sua para poder chegar... Lógico, eu, Rocha, qualquer convidado homem que vem aqui, a gente tenta sempre fomentar também essa questão de trazer mais mulheres veteranas. Mas é diferente, não adianta. Porque a mulher vai se identificar com a figura feminina também. Então, você falando, outras veteranas que vêm aqui falam, é outro impacto. É outro impacto. E essa é a ideia do podcast. Eu tenho certeza que esse episódio vai ter muito essa característica, porque, cara, a gente tem que começar a levantar esse pessoal, né? E a iniciativa de vocês, né? Você com o Galdino é fantástica. Conte com a divisão. Aliás, o Galdino é da divisão. Então, indiretamente, a gente já tá junto, mas assim, a gente quer colocar à disposição também qualquer outro tipo de ideia que você tiver que a gente puder ajudar, e a gente vai ajudar. Porque, de fato, a gente tá olhando para esse lado. As mulheres, realmente, muitas, não têm ideia das possibilidades que tem na caserna, e são várias, você sabe disso. Pode mudar e muda a vida das pessoas. E, não tenho dúvida que vai dar super certo. Parabéns aí pela iniciativa. E o podcast, ele é só uma pontinha do iceberg do que é a divisão, né? São vários braços, e o podcast, ele serve realmente para distribuir e dar voz para as pessoas. E Camila, aproveitando, eu vou te fazer a pergunta que eu fiz pro Galdino quando ele sentou nessa cadeira também. O que você precisa para que essa iniciativa que começou, que já está sendo bem sucedida, cresça, exploda, esteja no Brasil inteiro, esteja impactando todas as veteranas? Olha, eu acho que hoje é como eu falei para vocês, o meu trabalho, ele impacta demais, então o meu tempo, ele fica reduzido, né? Eu preciso de mãos trabalhando junto, a gente precisa unir forças para que o projeto realmente ele tenha aquele impacto. A gente vai ter o primeiro grande encontro, vai ser presencial, vamos explicar, porque a nossa intenção não é realmente só pegar uma mulher que saiu das Forças Armadas e falar, toma, ou empresa, se vira com essa mulher. Não. Hoje apareceram já de cara várias vagas nessas multinacionais, Big Techs. O que pede? O bendito do inglês. Aí a gente fez uma pesquisa rápida. De 50 mulheres, 5 falam inglês. De 50, 5 estão falando inglês. Os caras estão jogando um salário de 10, 15 mil reais para você ficar lá paradinha, fazendo tal coisa. Porque o inglês é um diferencial. Então, a gente precisa dar voz a isso. Ó, mulheres, vocês que estão nas forças, abre a sua mente, começa a estudar inglês, saiu do exército, já mete o intercâmbio, se não entra na sua cabeça, vai para fora, faz uma imersão no idioma que você volta diferente. Às vezes, você gasta 1 ano de escola, você não aprende o tanto de ficar 6 meses, 1 mês de férias lá fora, né? Precisa realmente dessa imersão aí.
E uma das frentes também que a gente quer tocar, ontem eu estava falando com uma empresa parceira que é a CIS, né? O John, ele é o CEO lá nos Estados Unidos, tem 3 executivas americanas que estão com os olhos brilhando, inclusive são veteranas também. Eu até falei, elas topam vir no Brasil para o primeiro grande encontro, ou talvez no segundo encontro, para falar como as veteranas americanas se posicionam. Eu acho que vai ser um grande diferencial para a gente parar de ser a vítima e o coitado e entender que... Síndrome do vira-lata, né? Que os veteranos são estrelas, sim, sabe? Sim. Tem um papel diferenciado, assim, no mercado de trabalho. Hoje, pequenas iniciativas que a gente está fazendo é tentar, pelo menos, colocar aula de inglês no Teams. E daí, olha, hoje, Auleta, você não tem inglês. Eu vou te dar uma aula aqui que seja de 15 em 15 dias ou uma vez na semana. E é uma pessoa voluntária que vai te dando aula. Isso, inclusive, une o útil ao agradável. Por quê? Essa empresa que está se voluntariando, ela tem alguns problemas de saúde mental lá com as pessoas, de ficar em atividade muito analítica, sabe? Ansiolíticas também, digamos assim, de ficar só esperando coisa ruim. Sim. Então, fazer o bem para o outro, você sabe que faz o bem para você mesmo, né? E todos nessa empresa, acho que 98% são bilíngues. Daí a gente está tentando fazer o projeto social do projeto social. Tá. Pegar as pessoas que estão lá dentro com esses problemas, de realmente conseguir ajudar o próximo, dando aulas de inglês. Uhum. E daí também ajudar o nosso projeto, que é a demanda que as meninas têm de não estar falando inglês e de conseguir destravar várias vagas. Mas hoje já está acontecendo, já teve uma lá que foi para Pfizer, tem um outro head que é daquela planta que eu esqueço o nome da empresa, que é do carro Jeep. De carro eu não entendo nada, gente. Sabe aquele carro Jeep, o Fiat, tem um grupo que comanda. Tá, ixi. Também de carro não eu esqueci, forte, mas é okay. um grupo gigantesco aí. Ele colocou uma veterana até na planta lá em Pernambuco, que nem é aqui em São Paulo. Ele falou, preciso de uma veterana aqui em Belo Horizonte. Eu até dei um recado no grupo referente ao que a gente comentou. Eu falei, gente, essa vaga é boa. Eu falei assim, essa vaga é boa. Sabe quanto de PPR, PLR que eles vão dar? No mínimo uns 7 salários, você ganhando 15, 20 mil reais. Quando que no Exército você ganha isso em um ano? Isso daí você ganha quando vai embora e olha lá. Sim. Falei, a vaga nem sempre vai estar aqui em São Paulo. Então, você tem que ir para BH, para você estar nesse ponto. Muda a sua visão. Começa a entender que o inglês é diferencial. Começa a entender que é obrigatório você ter LinkedIn. Começa a entender que você vai ter que ter essa mobilidade de estar em Belo Horizonte, de estar nos Estados Unidos, por que não? Uhum. Né? Uhum. Acho que as fronteiras não deve existir barreira aí, realmente. Muito bom, muito bom. Então, capacitação, principalmente no inglês, orientação, que é o que você está fazendo e tudo mais. Mais Camilas, igual a mesma coisa do Galdino, Camilas. né? O Galdino falou, eu preciso de mais gente com braço para fazer. Beleza. E aí, você acha que dá? Eu tenho certeza. Que bom. Conte com a divisão. Ela já tá dentro, ela só não sabe ainda. A gente vai conversar depois, mas você vai gostar. É a mesma coisa com o Galdino. Foi a mesma coisa. Parece que o episódio tá se repetindo, só que a versão feminina. E eu nem assisti legal, o do parabéns. Galdino. Vão falar que a gente copiou e colou. Mas eu até falo pra ele. E ele é engraçado, né? Que ele tá no grupo hoje, já tem umas 130, em 2 semanas. E só aqui em São Inclusive, Paulo tem uma ainda. aluna minha lá, Marcela. Marcela tá lá. tá lá Marcela também? tá dando baixa agora. Ela tá no semestre, não legal. sei se você conhece. Mas Já- ela eu acho que eu conheço ela do grupo. Marcela sim, mas Letícia, pessoalmente é. ainda não. Ela comentou comigo. E tá ele, né? De bendito fruto entre as mulheres. E tá a esposa dele. Aí eu falei, A esposa dele é veterana. a esposa dele é verdade. veterana. Você viu com você? Não serviu comigo, mas ela também se propôs, claro, de fazer um trabalho à parte de mentoria para quem quer aprofundar mais, né? Aí eu falei, aí, Galdino, como tá a relação com a sua esposa? 130 mulheres, você nesse meio. Mas ele é uma pessoa que ele consegue navegar. Assim, Mas se ela tá junto, tá tranquilo. A mais antiga tá junto. Ele é político, ele é um cara habilidoso. Boa, Galdino aí, sendo lembrado aqui no podcast. Deixar o card do Galdino também pra vocês verem o episódio dele. Muito Isso, bom. bem lembrado. Poxa, que legal, Camila. Mais uma vez, parabéns aí pela tua história de vida, pela parte militar. Então foram 10 anos no total, né? 2 da polícia, mais 8. Foi isso? 10 anos. Mais 10 anos, mais ou menos. 10 anos. E hoje você continua esse legado na segurança, que tem ali suas similaridades, mas tem também grandes diferenças. Sei dos desafios que você enfrenta atualmente, até pela empresa que você atua. Então, por tudo isso, quero mais uma vez te parabenizar. Sei que vai servir de incentivo aí para muita gente. Mas agora é aquele quadro, né, Rocha? a gente Porque quer saber agora- A gente tá falando só de coisa legal, de coisa boa e tal, mas a gente Agora sabe é que... de contar os a gente erros, sabe que as bizonhices. todo mundo passou por alguma bizonhice, né?
Ou na época de formação na polícia, ou no exército, ou nos dois, ou hoje em dia, né? E o Neves autorizou aí, ó. Falar o que quiser. O Neves, ele tá falou... registrado, hein? Então, passe livre é um perigo quando Se eu não tiver enganado, acho que ele contou uns 4 ou 5 casos de bizonhice dele aqui, não foi? Caramba. Ele falou, não lembro de nenhum. Aí foi 1, 2, 3, 4, 5. Se não cortasse, ele tava até agora contando. Então conte pra gente um caso aí no quadro Eu Já Fui Bizonha. Eu já fui muito, mas tem que contar. Até hoje eu sou. Até posso começar contando bizonha da ferrovia aqui, né? Nem é do exército. Eu cheguei na ferrovia, é um ambiente totalmente à parte. Então você sabe de segurança, mas você não sabe de ferrovia, né? Aí o pessoal começava a falar, pega o sargento pra lá, o boleto não sei do quê. Aí eu falava, gente, mas o que eles estão envolvendo o sargento aqui na ferrovia, né? Tipo, eu ficava pensando assim. Daí fui ver que era uma palavra específica lá daqueles trilhos, uma coisa bem específica. Eu achando que era o sargento que estava indo lá na ferrovia resolver alguma coisa, né? Só que chegou uma hora na empresa que eu cansei de falar que eu não sabia. Eu toda hora falava que eu não sabia. Teve um dia que o meu maior bizonhice chegando na empresa agora foi pedir pro executivo. Eu não sabia que ele era o executivo. Eu mandei uma mensagem no Teams pra ele. Falei assim, fulano, você não consegue tirar um tempinho pra me ensinar o que significa essas siglas todas dos pátios? Ele visualizou e nem respondeu. Fala assim, não acredito que ela chegou agora e tá me perguntando isso. Acho que a gente contrata um ET pra ferrovia. Porque... Aí depois você descobriu que era o executivo. Aí depois que eu disse, quem que é esse cara aqui que não quer nem me responder, né? Fui olhar lá, simplesmente era o executivo, bam, querendo que ele parasse tudo que ele tem que fazer pra me ensinar o que é ZPT, as siglas que tem na ferrovia. Sim. Cada sigla é um nome de alguma coisa, tipo Paratinga e tal. Né? Se você se identifica por siglas, né? E eu queria chegar decorando tudo. Igual, eu achava que a vida era igual no exército, sabe? Que lá tem as nossas gírias e que você ia chegar e ia decorar tudo e tá tudo certo. Depois que eu vi que isso daí não era nada, não significava nada. Mas tudo bem, já é a bizonhice de ferrovia. Aí aqui eu não sei se eu posso compartilhar também, que é a bizonhice de uma amiga, né? Mas acho que sobrou pra mim também. É só não citar o nome. É só não conta o nome que aí. Eu vou aqui tomar cuidado, porque às vezes quando eu vi já saiu o nome, mas eu vou falar não. Pode que falar, se sair eu ponho. Eu omito. A gente omite. Né? Ela hoje tá na Marinha, então com certeza não é bizonha de nada mais, né? Tá lá servindo Marinha do Brasil. Até queria falar o nome dela, mas não vou falar. Eu lembro que no básico a gente tava... Eu já sabia quando eu fui pro exército, porque eu fiz o básico na polícia, né? Sim. Então eu ficava um pouquinho assim, eu ficava moita, porque se eu falasse que eu sabia tudo, eu ia servir de exemplo ali pra tudo. Aí eles falaram, fulana, vem aqui, você vai dar meia volta, eu vou ver. Ela chegou, como que você acha que é meia volta? Aí o instrutor falou, né? Ela começou a girar, igual um peão, assim, ó. E não parava. Ela, meia volta, você tá falando pra dar meia volta. Aí eu segurei, assim, até hoje, quando eu lembro, eu falo, fulana de tal meia volta. Até hoje chama ela de meia volta. Virou apelido, virou sobrenome. Virou apelido. Nossa. Nossa, mas de exército eu mesma já cometi tanta coisa que eu não consigo lembrar aqui, gente. Não tem jeito, né? Você chega só fazendo besteira. E na polícia tem alguma que você lembra? Ou nada, assim, que chamou muita atenção? Alguma bizonhada ali no período básico da polícia? Eu devo ter feito um monte de coisa errada. Também eu não consigo, tem quase 15 anos, né? Mas acho que eu era um pouquinho safa, porque o meu pai, de alguma instruçãozinha, ele dava. Sim, sim. Tanto que quando eu cheguei no EB, tinha aquele coturno bisurado, que sim. era brilhante, sim. levinho e tal. Todo mundo lá no banheiro... 1h da manhã engraxando coturno e tal. E o seu já brilhoso. E o meu brilhando, né? Aí eu chegava e falava assim, ó, vou dormir agora, vou torar, né? Como falo lá. E as meninas lá, engraxando. Por que você já tá dormindo? Eu falei, já engraxei mais cedo, né? Falava assim, já engraxei mais cedo. Aí depois chegou assim, eu fiquei com dó no outro dia. Eu falei, aqui, vou contar o bizu pra vocês. Em vez de vocês ficarem se matando, vai lá e compra esse coturno Atalaia, extra brilho, master brilho. E todo mundo achando que ia conseguir fazer aquilo daquele jeito, né? Mas a minha dificuldade, acho que de ser bizonha, é porque eu sou meio irônica, assim, nas questões falando, né? Desombando mesmo, levando as coisas meio na brincadeira. E lá, quando eu cheguei no exército, eu achava que era igual a polícia, né? Que era, tipo assim, agora eu já não sou mais recruta, digamos assim, já sou antigona. Aí eu voltei, vai tomar na cabeça de novo. Você não é ninguém aqui de novo, vai pra formação básica, né?
Aí o instrutor toda hora assim, o que você tá rindo pra mim? Você acha que eu sou dentista? Fecha os dentes toda hora, assim, né? E eu achando que era já muito safa da vida e não aguentava falando. Mas de bizonhice tem um monte, não? Até hoje eu chego cometendo bizonhice, gafes, né? Aí, viu? Falou que não tinha, já foi umas 3, 4, igual o Neves. Muito bom. Agora é a hora das soft skills. E 2 soft skills, Camila, que você pensa assim, que você lembra, que durante a caserna você desenvolveu, que você aprendeu, que hoje, tanto na Rumo, tanto na sua vida profissional e pessoal, elas são mais presentes. Mas antes, vou te dar um presente aqui. Aê, Agora materializando. oficializando. Valeu a pena vir Carteirinha. do interior. Olha só que bonita, obrigada. E esse aí é pra você usar mesmo, hein? Isso aí não é pra ficar no armário, não. A gente sempre vou dá deixar essa lá na missão. mesa de Essa missão trabalho. de usar no trabalho, onde você estiver. Missão beber água, 2 litros. Isso aí. Ficar hidratado, importante. Vai ficar separada. Olha, é difícil citar assim 2, né? Porque a gente acaba entrando no meio que tem tanta coisa legal e que a gente não entende que é realmente um divisor de águas para o mundo corporativo. Mas eu acho que tem muito, o exército ele vem lá de período de guerra, né? Então tem muito de seções, tudo lá, logística, RH, tal. Isso daí não são nada mais, nada menos que princípios de empresa. Então, eu acho que planejar, organizar, dirigir, controlar. Planejar, organizar, dirigir, controlar. Isso é massa alça do combatente, né? Isso é o que você usa aqui a todo momento. Mesmo que você não tenha uma função gerencial, mas que você vá para qualquer cargo, você vai fazer isso a sua vida inteira. Sim. Você pode estar trabalhando em qualquer setor. Segurança, você pode estar trabalhando no RH, você vai estar rodeado fazendo esse ciclo aí. Eu acho que isso o Exército desenvolve bem na gente, sabe? Desde você chega, você tem um horário para cumprir, você tem um escopo de trabalho, você sabe o que você vai fazer. Em algum momento você pode ser criativo ali e falar, olha, vamos montar essa estratégia aqui de operação. Pelo menos no meu tempo, me deixavam dar pitaco em alguma coisa, né? Eu não sei bem antigamente como funcionava. Mas eu acho que isso prepara realmente para um profissional e lá dentro a gente acaba pensando o quê? Por que eles estão me fazendo sofrer dessa maneira? Por que estão me fazendo fazer isso? Sem falar aqui de inteligência emocional, né? Porque, igual eu estou falando do caso dessa empresa, eu estou emendando vários assuntos porque é um contexto fechado, gente, aqui, não é distorcendo aqui a pergunta. Esse diretor de empresa vir falar que a equipe dele está com problema emocional. Hoje, todos nós estamos propícios a ter esses problemas, todos, até militares ou não. Só que a gente toma tanta na cabeça lá no EB, tem que ter uma resiliência muito maior, uma inteligência emocional muito maior, você leva xingamento, você tem que entender que aquilo não é pessoal, é funcional, né? Então, acho que esse é um dos principais diferenciais também. Resiliência. Na empresa hoje, se alguém fala mais alto, acho que as pessoas confundem de pensar, tá falando isso porque não gostou de mim, Sim. É pro pessoal, sabe? Sim. E no Exército isso é desenvolvido com excelência, né? No Exército que eu falo, Exército, Forças Armadas, Forças Públicas. Legal. Boa. Resiliência realmente é forte. E uma coisa legal que a Camila falou durante o episódio é realmente comparar as Forças Armadas com uma empresa. E o Exército em si, que a gente teve essa experiência, é uma empresa muito estruturada. Então tem manual, tem procedimento, tem POP. Então se você conseguir quando você entrar, ter essa visão que é uma empresa, você já vai estar se preparando. Porque você consegue fazer esse comparativo. As coisas são muito bem estruturadas. E o que você está aprendendo lá e vivendo vai ser muito parecido com uma empresa lá fora. Vão ter os setores, vai ter hierarquia, vão ter os manuais, os procedimentos. Então, se você já entrar com esse olhar, você já vai ter uma vantagem. Eu digo que são muito mais benefícios do que, né? O que falta é adaptações, pequenas adaptações. E nem são tão grandes assim, são pequenas e a maioria delas acho que voltada para relacionamento interpessoal mesmo. Despressurizar, né? Porque a gente tem aquele ambiente militar um pouco mais rígido, né? E quando chega na empresa, dependendo da empresa, precisa ter um software ali mais maleável. Acho que só, porque de resto o militar tem essa garra de ir atrás, aprender e tal, né? E o militar, ele vai cumprir a missão. Vai cumprir. Não adianta, ele tem esse senso de cumpridor de missão, né? Eu gosto, assim, eu confesso pra vocês que eu gosto de ter um mix no time, de pessoas também civis. Eu acho que aí sim você vai pro 10 na empresa. Sim, com certeza. De cérebros pensantes, de forma diferente. Mas é totalmente rico uma empresa que consegue incluir em qualquer setor um veterano. E hoje, Camila, a gente tá vendo essa evolução, digamos assim, nesse sentido, né? Olhando pros veteranos, na segurança corporativa, privada, enfim.
Mas o nosso sonho, um dos nossos objetivos como divisão, e acho que é o seu também, é ver isso se espalhando em todas as empresas, não só na de segurança. Porque existe vários cargos que poderiam estar sendo ocupados por veteranos em outras empresas, não só na segurança. Eu sei que a segurança tem uma similaridade ali, acaba atraindo mais. Mas, poxa, por que não numa empresa no RH? Por que não no RH? Por que não numa outra empresa de outro ramo, de outro setor, né? Então, essa é a nossa ideia. Então, conte com a gente. Estamos juntos nessa. E eu tenho certeza que já está gerando, né? Sem dúvida. E a Camila falou sobre tecnologia, né? A gente teve até uma experiência num evento que a gente participou de startups. É verdade. E o que a gente recebeu deles, depois de apresentar a empresa e tudo mais, e tinham muitas empresas de tecnologia, eles falando a falta que tem esse perfil do militar, do veterano, com a soft skill e tudo mais, porque geralmente, principalmente na empresa de tecnologia, como você citou, é um perfil geralmente um pouco mais novo, talvez não tenha tanta postura, porque não tem ali uma maturidade. Então, hoje eles já estão olhando para o mercado de veteranos e de militares para trazer esses caras em cargos de diretoria e tudo mais. Porque está faltando essa questão do comprometimento, todas essas... Exato. Segurança já tá safo, né? Já entenderam, porque tem ali, ó... Você sabe que algo que me deixou bem feliz depois do post lá do LinkedIn foi que o gerente lá de TI lá da Rumo, que é a empresa que eu trabalho, eu vim aqui na Faria Lima, né? Aí ele deu um tchauzinho, que ele tem um projeto inovador aí da ferrovia, que é o PTC, né? Eu chamo ele de PTC toda hora. Aí ele falou assim, Camila, olha, eu quero uma veterana aqui, tá? Não sei o quê. Eu achei que ele tava brincando, aí fui lá tomar um café com ele. Não, eu vi o seu post no LinkedIn, a postura de vocês é totalmente diferente. Claro que, de repente, eu não consigo colocar ela já no cargo de gerência. Mas ir começando por ali numa vaga terceira, ver como funciona, porque daí vai dar força de vontade de cada um, né? Sim. Vai se adaptar, não vai, e realmente ter esse crescimento. Então, a companhia como um todo enxergar isso, e hoje a gente tem uma mulher também, temos duas agora no C-Level da empresa ali, da Rumo, né, para o Grupo Cosan, e elas super apoiam também essas causas, sabe? Então, assim, para abrir os olhos delas não só para a segurança empresarial, né, mas para outros setores da nossa própria companhia, do Grupo Cosan e de outras empresas no geral, acho que é esse o diferencial. É isso que a gente quer virar a chave, né? Vamos virar. Vamos colocar uma missão aí, uma veterana em cada empresa. Pronto. Olha aí, começar. Vamos nessa. Muito bom, Camila. Mais uma vez agradecer a tua presença. Sei que a tua agenda não é fácil, ainda mais com a rotina lá da empresa, da Rumo, mas mesmo assim você se prontificou, veio. Tenho certeza que vai chegar para muita gente e vai fazer a diferença na vida aí, principalmente das veteranas ou das mulheres que se identificam com o militarismo. Obrigado, a casa é sua. Volte quando quiser, quando puder. Através do Galdino, nessas iniciativas, você também já está indiretamente com a divisão, mas nos bastidores você vai saber de mais coisas aí que eu tenho certeza que vão te interessar. E é isso, obrigado pela tua presença. Não sei se você quer finalizar falando alguma coisa. Deixar uma mensagem, falar alguma coisa. Fica à vontade, o espaço é teu. Eu só quero mesmo agradecer. Espero que realmente muitas outras mulheres compartilhem, porque se conselho fosse bom, né, como diz o ditado, ele seria vendido. Gente, mas acredita que tem muito conselho bom que é de graça, né? Eu acho que, por vezes, a gente acaba sempre, como ser humano, ouvindo as vozes ruins que querem nos colocar para baixo, né? E por que não começar a ouvir iniciativas boas, que realmente existe ali uma luz no fim do túnel. Eu acho que, no fundo, quando a gente vai embora, isso é o meu propósito de vida, ninguém vai lembrar porque eu bati tal meta e tal meta e tal meta, mas são legados que a gente deixa aqui, de ser humano, né? Eu lembro que a minha psicóloga perdeu a mãe esses dias, tá um mês bem difícil, porque o meu professor de inglês perdeu a mãe, ela também, e ela falou assim, eu falei, como você está, né? Imagina, você falando para sua psicóloga, né? Como você está? Ela sempre pergunta isso. Ela tô levando a vida, mas isso serviu, né? E ela me afirmou mais ainda do que eu acredito, né? Isso serviu para me mostrar que todo mundo que estava lá no enterro da minha mãe falou que ela era uma pessoa muito boa, que ela sempre estava fazendo a diferença na vida das pessoas. Ninguém tá lembrando que meta que ela bateu, quanto tempo que ela ficou lá no trabalho, mas a diferença que ela fez na vida das pessoas. E chegou lá no enterro dela, essa vida, essa missão que ela cumpriu aqui, realmente tinham pessoas que gostavam dela, pessoas que realmente tiveram vidas mudadas por pequenas iniciativas que ela teve ali, né? E é levar isso, escutar as boas vozes e realmente começar a ter pessoas que repliquem isso também, né? Porque é o que a gente está falando aqui, uma ou duas pessoas fazendo, muitas vezes não tem forças. Mas é ter sucessores, realmente, replicadores de toda essa missão que a gente está colocando aqui. Muito bom, muito bom. Excelente. Camila, obrigado. Eu acho que esse episódio vai ser um marco aí pra gente, pra divisão e
por esse movimento todo que nós estamos fazendo, porque não somos só nós, né? Cada vez mais a divisão cresce, mas de pouquinho em pouquinho os veteranos que não estão ainda com a divisão ou diretamente ligado a nós, já estão fazendo ali, já estão se movimentando, então a gente tem esse movimento. Uma das nossas grandes missões é unir todo mundo, é unir essas forças para a gente realmente conseguir atingir o objetivo. Então acho que esse episódio foi muito bom para isso e podem ter certeza que vai vir muita coisa boa. Então é isso, agradeço mais uma vez a audiência. Não esqueçam que agora temos a ID Divisão. Então está aqui aparecendo para vocês. É muito simples de fazer parte dessa ID. Você já consegue, assim que for membro, né? Assim que se inscrever, você já tem acesso a diversos benefícios. Mais de 450 parceiros aí que cedem benefícios de desconto, etc. Além do plano de chamada, como a gente comentou aqui, que é a iniciativa do Galdino. Então faça parte você também dessa comunidade que só cresce. Esse hub de soluções de veteranos e veteranas. E gratuito, pô. E gratuito, você não tem o que perder, então não perde tempo. Aponta o teu celular para o QR Code e venha fazer parte dessa comunidade. Obrigado, até a próxima e fé na missão. Fé na missão. Obrigado, Camila. Valeu, Leta. Obrigada, gente.